eles não chegam de imediato. Então a gente dá um tempinho só, mas nós já estamos live já. Já estamos live no Instagram já? Sim. E aí, pessoal, bom dia primeiro aí de tudo aí. Estamos live no Instagram nesse momento, esperando aqui a gente entrar live também no YouTube também. Estamos live no YouTube também. Epa, então tá bom. Então sejam bem-vindos todos aí. Bom dia. Vocês estão bom, mas espero que vocês estejam bom mesmo. Viu? Deus abençoe vocês hoje, domingo live 3052. Olha só, gente, nós já estamos na 3052. É isso mesmo, é a 30, é? É isso mesmo, Lombardi? Eu acho que é, né? É 30 já. Se não for, é a 31, mas eu tenho quase certeza que é a 30. Então, gente, olha só, seja bem-vindo à nossa live. Hoje é dia... Deixa eu ver que dia é hoje. Dia 18, domingão, né? Você está aí ou tomando o seu café da manhã, se você está em Las Vegas, ou então, se está no Brasil, uma hora dessa, balançando na sua rede preguiçosa aí depois do almoço, barriguinha cheia, né? Então, quero te dar as boas-vindas aqui na nossa live, a live 3052. Nós fizemos um compromisso no princípio do ano que nós vamos fazer 52 lives esse ano. E repetindo, se você é a primeira vez que você está vindo aqui olhando a gente, meu nome é Maurício e você está no canal Falando de América, tá bom? Aqui nós falamos o quê? O que vocês falam aqui, Maurício? Aqui nós falamos o seguinte: para aquelas pessoas que querem vir para os Estados Unidos, viver o sonho americano, usufruir desse país aqui, né, que todo mundo é apaixonado, que todo mundo às vezes iludido também, né, que tem ilusão também demais nesse negócio aqui, mas é um lugar bom, não deixa de ser, por isso que eu estou aqui. E se você pretende vir para os Estados Unidos, a gente fala de várias coisas aqui, o que pode ajudar você a se preparar, né, psicologicamente, financeiramente, linguisticamente. E se você já está aqui nos Estados Unidos, também você pode ouvir a gente aqui para que você possa adquirir a nossa experiência de 38 anos vivendo aqui na América. Então a nossa intenção é somente ajudar você, né, a ter momentos na América mais fácil do que chegar aqui totalmente cru, sem saber nada. Apesar que tem muitas coisas aí na internet, né, que você pode procurar, que você pode pesquisar, mas aqui nós estamos somente para poder falar a verdade e ajudar você a vir para a América preparado, certo? Ó, se sinta à vontade, aqui a gente fala, aqui a gente não tem regra, certo? A gente fala aquilo que a gente veio falar realmente e você pode interagir com a gente. No meio da live você fique à vontade de interagir com a gente, de mandar perguntas, e hoje vai ser muito legal porque é um assunto muito agradável de se falar, mas também é um assunto ao mesmo tempo um pouco polêmico, que as pessoas pensam de maneira diferente, e nós vamos colocar aqui da maneira, e eu tenho certeza absoluta que essa live é uma live que vai ser abençoada, porque pelo fato da gente falar de uma coisa mais importante na vida da gente, que é o nosso Criador, o nosso Senhor. E você vai poder estar aí participar, tá? Se você tem alguma pergunta, se você quer escutar a opinião do nosso entrevistado, que nós vamos apresentar daqui a pouquinho, você vai poder ficar à vontade e poder perguntar aquilo que você quer. Pode perguntar acerca da Bíblia, pode perguntar acerca de opinião, como a pessoa pensa, e esteja à vontade, que nós estamos aqui para poder realmente abençoar a sua vida e ser abençoado através de você. Beleza? Então quero agradecer a presença de todo mundo aí, certo? E o propósito da live eu já falei, né? Que é essa aí de instruir as pessoas. E hoje nós vamos falar de um assunto, gente, que é um assunto em que eu considero o assunto mais importante das nossas vidas, que é a nossa vida com Deus e a nossa dependência dele para que tudo na nossa vida vá bem. Então eu acho, na minha opinião, tenho certeza que é um assunto onde é algo que é principal para o seu bem-estar, para a sua vida nos Estados Unidos, ela ir bem de qualquer forma, em todos os parâmetros, de todos os ângulos da sua vida, de todas as fases da sua vida, em todo lugar, sua família, seu trabalho, a sua vida espiritual, enfim, tudo, seu relacionamento, seu casamento, que é uma das coisas que
que se destrói muito nos Estados Unidos, né? Pela minha experiência que eu tenho aqui, já vi muitos casais sendo casamentos destruídos por falta de realmente dessa comunhão com Deus. Então, o título da live muito legal, né? Longe de casa, mas perto de Deus. Ó, se prepara aí, senta aí, pega uma pipoca, um cafezinho, ou caramba que for, que você vai, eu acho que vai ser muito bom hoje, vai ser muito legal, tá bom? Gente, é o seguinte, o nosso convidado hoje é uma pessoa muito especial, é o pastor Israel. Muito obrigado, pastor Israel, por estar aqui conosco hoje, por ter aceitado o nosso convite. Gente, vocês podem observar uma coisa antes de eu começar, em todas as nossas lives, certo? A gente não traz, aliás, não é porque não apareceu, tá certo? Mas celebridades aqui, até hoje eu nunca trouxe celebridades, tá? Entre aspas, porque todos nós somos importantes de uma forma ou de outra, principalmente aos olhos de Deus, né? Eu nunca trouxe uma celebridade aqui, por exemplo, uma pessoa famosa ou um influenciador, alguma coisa. Você sabe por quê? Porque eu acho que você quer saber, você que está aí escutando a gente, você quer saber exatamente da vida normal das pessoas, pastor, sabe? Então eu gosto de chamar as pessoas aqui, são pessoas que são normais. A questão de normal não é de louco não, viu gente? A pessoa não é isso não. Ah, o cara é louco, então vou chamar ele. Não, pessoas normais, certo? Pessoas que vêm com o mesmo intuito que você tem vontade de vir para cá, ou que você veio para cá. Então assim, é a vida normal da gente. Então eu quero introduzir o pastor Israel, e eu vou deixar que ele fala o nome dele, de onde que ele vem, há quanto tempo ele está aqui, mas nós vamos aqui no Fluir, pastor. Eu quero que você fique bastante à vontade, eu sei que o senhor fica bastante à vontade, e seja bem-vindo ao nosso podcast, a nossa live em forma de podcast, é o que eu chamo, né? Uhum. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia para todos. É um prazer estar com você hoje aqui, faz tanto tempo que a gente se conhece. Verdade. E eu estou aqui disponível para qualquer pergunta, se vocês quiserem fazer. Eu estou aqui disponível para qualquer assunto que vocês quiserem trazer. Certo, o senhor é de São Paulo? Eu nasci em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, sempre vivi na capital de São Paulo. E durante toda a minha vida, até vim para os Estados Unidos. Certo, beleza. Ô, gente, antes de eu dar seguimento aqui, dá um feedback aí para nós aí do áudio, tá? Se o áudio está beleza. Nós estamos no YouTube também, se você tem intenção, ou se você prefere assistir a live no YouTube, no canal Falando de América, certo? Se você não segue ainda, vai lá e depois você segue a gente. E também o pastor Israel também está ele está no Instagram dele também, que é Israel o quê, pastor? Israel CS. Israel CS, né? Então as pessoas que conhecem o pastor Israel, se quiser ir lá no Instagram dele também, ele está ao vivo. Bem, então vamos seguir. Então você é de São Paulo, né, pastor? Nasci em São Paulo, na cidade de São Roque. Na verdade não é bem São Roque, era um municípiozinho menor ainda, chamado São João Velho. São João Velho. São João Novo. Uhum. E meu pai era ferroviário. E a gente morava no subúrbio de São Paulo, chamado São João Novo. Meu pai vivia numa vilinha dos ferroviários ali. E eu só conheci a cidade grande depois da adolescência. Depois da capital, porque nós vivemos sempre no subúrbio. Uhum. Passei minha infância toda no subúrbio de São Paulo e ali foi minha infância, no meio do mato, no meio das chácaras, dos sítios que a gente tinha. E aí vocês tinham estilo assim, fazenda? não, era só uma a nossa chácara casa mesmo. era uma casinha rural, entendeu? Uhum. E nós crescemos nesse ambiente rural, simplesinho. Meu pai era muito pobre, era um ferroviário. E a gente vivia nesse estilo de vida, assim, muito pacato, muito... Numa cidade, não era nem cidade, aquilo era um tipo... Lugarejo. Lugarejo. Nas imediações da Estrada de Ferro, onde ele trabalhava. Uhum. Ah, que legal. É. Aí depois vocês foram para a cidade, depois mais tarde? Isso. No ano de 1972, nós mudamos para a capital de São Paulo. Uhum. Nós saímos lá desse vilarejo
E fomos para essa capital de São Paulo, nós fomos para a zona norte da capital de São Paulo, num bairro chamado Jardim São Paulo, em Santana, na zona norte. Mas aí o motivo que vocês mudaram, porque seu pai tinha aposentado, alguma coisa assim na época, ou não? Não, Ele largou e deixou de ser ferroviário e vocês foram para a cidade? Não, na verdade meu pai comprou essa casa lá, né? Uhum. E a gente foi para lá e mudamos totalmente o foco. O foco da vida, né? Aí você chegou lá na cidade com adolescente, né? Eu tinha 10 anos de idade quando eu cheguei lá, né? Nasci em 62, cheguei lá em 72. Ah, tá. Então eu tinha 10 anos de idade e comecei a estudar ali acho que era a 5ª série, eu me lembro bem dessa época. E para mim era tudo novidade, né? Porque como a gente vivia no interiorzinho, assim, num vilarejo, tudo era novidade, prédios, carros, toda aquela coisa nova. Para mim foi uma fascinação. E São Paulo, né, por ser uma cidade muito grande, né, então você acaba é uma mudança radical mesmo, né, vindo do interior para São Paulo, então assim... Exatamente. E ali naquele interior foi aonde meu pai vivia. Meu pai era um cristão da Assembleia de Deus. É o que eu ia te perguntar próximo agora. Meu pai era da Assembleia de Deus e eu cresci dentro de uma igreja. Eu nasci numa igreja e a minha vida sempre teve uma ligação muito profunda com esse ambiente religioso. Uhum. Meu pai falava assim: filho, eu te consagrei desde o ventre para você ser de Deus. Eu ouvia tudo aquilo, eu acredito muito nisso. Eu acredito que os pais têm esse poder de determinar o destino dos filhos. É como se fosse manifestando, né, na sua vida, né? A palavra de Deus diz que os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. Na mão do arqueiro. E a gente tem que mirar e falar: olha, você vai ser... nós temos esse poder e autoridade como pais de determinar o destino espiritual dos filhos. E o senhor que conhece a Bíblia muito melhor do que eu, nessa parte mesmo, eu adoro essa parte. E a Bíblia diz que os filhos, eu me emociono muito com isso, que os filhos são como flecha na mão do arqueiro, e você tem a proteção deles. Sim. Logo em diante no versículo fala, eu não sei exatamente como é que fala, mas... Salmo 127. E a aproximação é que eles são defensores seus. Você lança eles como flecha e... porque na verdade eles vão crescer e vão ser teu esteio. Isso no Antigo Testamento, né? A cultura mudou muito, tudo mais. Naquela época, no sistema patriarcal, funcionava bem assim. Uhum. Aí você pega a adolescência sua, aí na sua adolescência... Na adolescência, como qualquer outra adolescente da época, né? Uhum. Nós estávamos vivendo ali o final dos anos 70 e havia um movimento muito grande movimento hippie. A juventude era muito influenciada pelo movimento hippie, pelas músicas que estavam ligadas nesse movimento, rock and roll e tudo mais. E eu gostava muito, né? Sempre gostei muito de música, desde pequeno. Eu e meu irmão, a gente sempre compôs música desde criança. Eu tenho um irmão quase da mesma idade que eu. E a gente gostava muito de música. Então, o que eu fiz? Nesse período da adolescência, eu, não vivi em igreja. Você esteve fora da igreja, então? Completamente fora. É o que a gente chama de viver no mundo. Uhum. Entendeu? Eu queria conhecer a vida, conhecer mulheres, conhecer garotas e experimentar todo tipo daquilo que o mundo oferece. De prazer que a juventude quer, né? Só que, eu fui pra música, eu tocava em barzinhos, cantava, sempre fui muito de cantar e tocar e tudo. Participava de festivais. E são quantos anos? Em que idade? Por volta de uns 16, 17 anos. Até quando? Até quando que você teve nessa vida assim? Dos meus 15 anos até os meus 21, por ali. Você teve nessa vida de balada? Hoje eles chamam de balada, né? Balada, sim. Naquela época era meio diferente, né? Hoje existe muita libertinagem em termos de... Essa semana você me mandou uma foto de cabelão. Sim. Não foi eu que mandei, foi você que fuçou. Foi eu que fucei no seu Instagram, né? Não foi? Eu fucei no Instagram dele, gente. Aí tem lá uma foto por trás de cabelão aqui, assim, ó, muito massa.
Que legal que eu achei aí, ó. Perdi muito cabelo. Que legal. Então aí isso foi. Aí você viveu essa vida, né? Essa vida essa fase passageira da sua Foi vida. uma fase de adolescente mundo, né? para fase Adolescente, adulta. né? Era uma fase em que a gente curtia muito esse negócio de música, acampava muito, era meio hippie, né? Era uma coisa assim muito. E como que você se interessou assim, pela música? Com quantos anos você começou a se interessar pela música? Você sempre. Pela música? Nossa, Pela música. eu A não vida tenho- inteira? Eu não tenho nem ideia, porque eu sempre fui muito musical. Né? Aham. Eu, por exemplo, se eu seguisse uma carreira artística de música, eu acho que seria bem sucedido. É. Porque eu tenho dom para compor, eu componho música, eu tenho um estúdio Então, em casa. eu ia te falar isso. Eu né? tenho um home studio, Eu ia te perguntar eu isso. tenho um monte de guitarra lá e todos os instrumentos. Eu gravo minhas próprias músicas sem, inclusive, ouvir um. Eu vi muito legal a música, muito massa mesmo. Então eu vivi isso. Né? E com quantos anos você descobriu esse dom assim de compor, de tocar, Olha, que essas coisas assim? que eu me lembro, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu e meu irmão a gente já brincava fazendo música caipira. É mesmo? Ó, e não guardou elas para poder vender hoje em dia, Não, não? porque era só de brincadeira, zoeira, assim, Uhum. né? Mas assim, tipo, eu percebo que existe esse talento, assim, em mim. Eu crio com facilidade esse tipo de coisa. É uma coisa muito fluente, eu não fico perdendo tempo tentando criar o negócio. Uhum. Ele flui. Você faz repentino, porque durante as suas pregações você começa a louvar assim com versos assim que é repentino, né? Flui mesmo, realmente. Eu sempre falo muito de fluxo, né? Se você escutar meus áudios, você vê que eu falo muito disso, porque eu creio nisso, Uhum. eu creio que a espontaneidade da criação musical é muito parecida com a coisa da espontaneidade espiritual. Sei. Quando Jesus flui em nós, quando o fluxo do Espírito flui em nós. Uhum. E Deus também fala isso, que Ele concede canções para nós, é muito legal. É muito legal, é massa mesmo. Então aí, bora lá. A gente dá esse respaldo da sua vida assim, no Brasil antes de você vir para cá. Aí a gente vai agora, aí você pega e passou essa fase, depois você volta para a igreja novamente aos Sim. 21. Não, eu passei um período muito difícil emocionalmente nesse período. Uhum. Porque na minha cabeça eu me sentia tipo meio que culpado. Existe uma culpa, né, naquele negócio do crente, que é filho de crente, e conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, e depois vai para o mundo e desbandeira, né? e anda no meio de um estilo de vida completamente diferente, e aquilo começa a criar um certo tipo de culpa. E eu tive por um período muita dificuldade com isso, porque eu comecei a cair numa depressividade, eu cheguei a cair numa crise existencial mesmo, de falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu perdi o sentido da fé naquela época, entendeu? Eu não conseguia crer direito nas coisas de Deus, eu estava meio naquele limbo. Mas ao ponto de te afetar assim, assim... Fui muito afetado, entendeu? E não conseguia, era triste por causa disso, porque eu não conseguia ver sentido mais nas coisas. Isso eu tinha o quê? Uns 20 anos de idade. Até o dia que eu falei, não aguento mais isso. Isso foi por volta de uns 21, por ali. Eu falei assim, não, eu não aguento mais esse tipo de coisa, eu vou buscar Deus, eu vou buscar o Deus que meu pai me ensinou, entendeu? E daí comecei um período de buscar Deus mesmo para valer, né? Então eu me tranquei dentro de um quarto, falei, Deus, eu não saio desse quarto enquanto eu não te conhecer. E o que é isso? Você acha que isso é depressão? Como assim? Assim, você caiu em depressão? Não era bem uma depressão, mas era uma crise existencial, assim, um vazio. Todo mundo chama esse tal de vazio. E eu tinha isso dentro de mim. Eu falava assim, meu Deus, que negócio chato esse negócio dessa vida. Entendeu? Eu tinha curtido de tudo já, como jovem. Eu falava, pô, essa questão do prazer sensual, do prazer físico, você pode ver que isso não traz um preenchimento no coração das pessoas. Porque se preenchesse, as pessoas não se suicidavam com tanto prazer que existe, né? E com tanta coisa que tenta alimentar essa exterioridade, nossos sentidos físicos e tal. E não é por aí. O caminho,
Deus nos criou para Ele. Eu creio nisso, que Deus nos criou para sermos instrumentos e sermos vasos dele. Enquanto a gente não encontra essa vocação, a gente está perdido assim. Mas nós vamos voltar nesse assunto depois. Nós vamos deixar isso aqui guardadinho, que eu já coloquei aqui para a gente poder entrar nisso, porque muita gente passa por isso aqui, entendeu? Eles vêm para os Estados Unidos iludido com várias coisas e eles passam aqui. Isso é um assunto que a gente até conversou um pouco com a Josi, sua filha, que ela esteve aqui, né? E o Júnior também veio. E o Júnior também veio. Então eu estou trazendo a família toda, porque eu admiro muito vocês, eu acho muito legal. Então, que cada um tem uma coisa diferente, né? Você, o Júnior, a Josi, então vidas completamente assim, diferentes rumos, né? Mas uma família que realmente crê muito em Deus. Então, assim, esse assunto aí, certo, é um assunto chave que eu vou guardar ele aqui, eu até anotei aqui para não esquecer, de voltar nisso aí. Aí você passou essa fase, pulando essa fase, profissionalmente, o que você fazia no Brasil, assim, quais foram os seus pontos, porque pelo que eu me lembro da sua história, eu acho que você foi vendedor, né? Menina, eu já trabalhei em várias coisas, né? Lá no Brasil, eu comecei a trabalhar nessa ferrovia que meu pai trabalhava. Ah, é? Eu tinha 14 anos de idade. Você começou a trabalhar na companhia ferroviária? Hoje em dia existe... Como é que chama? FEPASA. FEPASA? Na época chamava Estrada de Ferro Sorocabana. Depois ela foi transformada para FEPASA, né? Só que hoje em dia existe muita polêmica, né? Se as crianças devem começar cedo a trabalhar, o trabalho de crianças, infantil, não sei o que tem. Cara, naquela época lá, a gente começava com 14 anos de idade. Ah, eu comecei com 9. Então, com 14 anos eu assinei minha primeira carteira. Eu, 14 anos, também assinei minha primeira carteira aos 14 anos de idade. Então, eu fui trabalhar como mensageiro nessa companhia, fiquei lá por vários anos e depois saí de lá e fui para um... Aí eu sempre trabalhei tipo no serviço público, eu gostava de trabalhar em serviço público, né? Eu saí de lá, fui para o Ministério da Fazenda, depois eu fui para a Receita Federal, trabalhava na alfândega da Receita Federal em Congonhas. E era bem pago, né? Assim, era um emprego razoável, né? Não era ruim. Quando eu entrei nessa Receita Federal, a gente tipo esnobava os amigos, porque a gente ganhava bem. Então, é isso que você está falando, né? Então, a nossa faixa etária, a gente era bem colocado. E depois eu casei, eu fui trabalhar na Infraero. E fiquei lá um bom tempo. E depois eu trabalhei no Ministério da Fazenda antes, né? Na FEPASA depois. Aí depois eu trabalhei no metrô de São Paulo. E depois a gente trabalhou junto, eu e minha esposa, numa companhia de cosméticos. Que a gente vendia cosméticos, tinha todo um trabalho de marketing, tipo marketing de rede, né? Que você fazia apresentações e tudo mais, né? Tudo. Eu lembro mais ou menos dessa história. Fazia palestra, a gente viajava muito e tudo. Até chegar o quando você conheceu a Dona Alice? Eu conheci a Alice nesse período depois da minha conversão mesmo. Ali. Depois dos 21? Depois dos 21. Em 1984 eu comecei a buscar Deus para valer. 84 estava com quantos anos? 84, eu devia ter uns 22 anos. Novo, né? Não era casada não, você casou com quantos anos? Não, eu casei com 25 anos. 25. Se eu tinha 22, então eu conheci a Alice com uns 3 anos antes, depois eu comecei realmente a buscar Deus. Certo. Aí eu, com 22 anos, comecei a buscar muito ao Senhor e tudo. E meu pai começou a ver aquele negócio todo que eu estava levando muito a sério a Deus. Ele falou: filho, eu vou te pagar uma escola, porque eu tinha parado meus estudos, tinha parado tudo. Ele falou assim: escolhe onde você quer estudar. Aí eu orei a Deus, falei: Senhor, sabe de uma coisa, eu quero estudar no Colégio Batista Brasileiro, que era um colégio muito chique, ali em São Paulo. Eu já ouvi falar disso. E era muito difícil entrar, entendeu? E meu pai tinha poucas posses, e eu orei a Deus e falei: Senhor, a tua palavra diz que a gente pode pedir o que quiser, eu vou pedir uma coisa aqui para o Senhor, eu quero entrar no Colégio Batista. E foi uma coisa tão incrível, porque ali eu ganhei uma bolsa de estudo, meu pai pagava parte dela. Não era uma bolsa total, era parcial.
Uhum. Então, aí eu fui estudar lá, nesse colégio Batista, e fiquei lá estudando. Foi lá onde eu conheci a Alice. Ah, você conheceu a Alice A Alice tinha ido estudar lá e eu também fui para lá. E na teologia. Ali a gente, não era bem teologia, era para terminar o colegial. Né? Ah, tá, não era teologia. Não, era para terminar o colegial. Eu conheci ela lá. E aí ela falava para mim assim, nossa, esse rapazinho ali é bem inteligente, eu vou sentar ali perto dele para a gente conversar. E a gente começou a conversar, eu comecei a gostar dela, ela começou a gostar de mim, só que ela é mais velha que eu, alguns anos. E eu não tem segredo não, senão você chega em casa e você apanha. Mas assim, tipo, isso me ajudou muito, porque a Alice era uma pessoa muito determinada. Uhum. Uma pessoa de muita garra. Até hoje, né? Eu conheço ela muito bem, até hoje. Muito visionária, muito determinada. Isso me ajudou, porque eu era um garoto, né? Um menino. E ela já tinha uma experiência de vida, ela era viúva, né? E ela tinha tido com o primeiro marido dela uma companhia no Pará e na serraria. E aí ela perdeu o marido. Eu estava com 2 filhos, o Júnior e a Josi, que você conhece. E aí elas vieram para São Paulo, toda uma trajetória e tal, e a gente se encontrou no Colégio Batista. Legal. E ali a gente começou a namorar e não demorou muito tempo, a gente ficou acho que não durou 1 ano esse namoro. E a gente casou em 87. Muito legal, massa demais, história legal. E como, agora é uma pergunta que muita gente, né? Como que surgiu essa ideia de vamos para os Estados Unidos? O que deu na cabeça de vocês para vir para os Estados Unidos? Olha, cara, foi uma... Com filhos, ela com 2 filhos. A Josi não veio, não. Veio o Júnior, né? Ah, não, eles não vieram também, não? É isso? Sabe o que acontece? Porque o Júnior já contou isso aqui, eu acho. Nós temos um casal, ele é meu concunhado. A minha cunhada, que é a irmã da Alice, e esse concunhado, eles já tinham vindo para a América. Pastor Luiz Amaro. Ah, eu lembro dele. Então, esse casal, eles foram pivô na vida da gente. E nós agradecemos muito a vida deles. Na vida da gente sempre tem gente pivô que ajuda a gente, que ajuda a gente a traçar caminhos. Esse foi um casal fundamental na nossa vida. Luiz Amaro, pastor Luiz Amaro e Aureus. Mando um abração para eles, se eles estiverem escutando. Eles estão no Brasil? Não, eles moram na Flórida. Ah, eles moram na Flórida. E eles falavam, desde aquela época, eu me lembro em 87, no final de 87, eles tinham feito para mim um convite para eu vir para a América. Eles moravam em Nova York, depois foram para a Califórnia. E nessa época a gente não estava legal financeiramente, já. Perto ali de depois do ano, perto do ano 2000, 99, por ali, o negócio começou a pegar. 98, por ali, as vendas caíram, eu saí do metrô, enfim, foi tudo ruim. E lá em 87, ela já tinha feito meu primeiro convite. E eu falei, estou a fim de ir para os Estados Unidos. E daí eu me lembro muito bem que como eu tinha entrado na companhia do metrô, eu falei, esse trabalho aqui vai me dar um sustento legal por um tempo. E eu quero ver se a gente aguenta mais um tempo aqui. Eu falei para ele, então não vou agora, porque eu acabei de entrar num trabalho. Aí ela falou, tudo bem, boa sorte no seu trabalho e tudo mais. Aí não fui. Esse foi o meu primeiro convite, né, para vir para os Estados Unidos. Só que o tempo passou e as coisas lá no Brasil começaram a ficar bem ruins. E daí a Aureus e o Luiz Amaro chamaram o Júnior, em primeiro lugar. O Júnior vinha para os Estados Unidos. E o Júnior era um rapaz, acho que tinha 19 anos de idade, se não me engano, e ele falou assim, estou indo. Aí veio. Em primeiro lugar ele veio, foi morar sozinho, e começou a trabalhar e tudo mais. Eles devem ter falado isso para você no podcast. O Júnior veio primeiro que vocês, então? Ele veio primeiro que todo mundo. Aí ele foi morar na Califórnia e tal, e ficou lá um bom tempo, trabalhando. Ele foi trabalhar, acho que num posto de gasolina lá, não me lembro. Ele falou, ele contou aqui. Daí foi indo. Aí depois a Josi falou, pai, estou indo, estou a fim de ir também. Aí veio a Josi também, depois do João. E a nossa família foi vindo, entendeu? Depois veio a Josi, depois veio o Jacó.
O Jacó, acho que tinha o quê? 12 anos de idade, ele veio com a minha sogra. Eu lembro dessa A história. minha sogra trouxe ele. Daí ficou eu e a Alice no Brasil. E a Alice falou assim, bem, eu vou primeiro que você. Você fica aí e fecha, passa a regra e fecha a porta. Apaga a luz. Apaga a luz. Daí, eu falei, tá bom. Aí, e aí foi assim, Deus foi trabalhando assim, e depois, em um certo tempo, chegou a minha vez de vir. E tudo assim, de maneira maravilhosa. Eu ganhei um visto de estudante. Eu falei para Deus, eu não tenho nenhuma... porque eles exigiam muito, você lembra, não? O consulado exigia bastante coisa para a gente ir para os Estados Unidos. Uhum. E aquilo sempre era uma barreira na cabeça da gente. Mas eu falei assim, Deus, se é da tua vontade que eu vá para os Estados Unidos, eu não vou mentir. Eu não quero um negócio de mentira, eu não quero apresentar nada fake, aquelas coisas tudo. Uhum. E o Júnior tinha mandado uma matrícula, só isso, uma matrícula numa escola americana. Daí eu estudar inglês, eu vim com visto de estudante. Ah, legal. Aí eu cheguei, a Josi teve o mesmo testemunho que eu. Porque ela foi matriculada na mesma escola que eu. E nós dois tivemos a mesma experiência. Cheguei lá com o meu passaporte e essa carta dessa escola, não tinha mais nada na mão. Falei, senhor, se o senhor quiser me aprovar, vai ser agora. E o cara falou assim, ó, legal, sobe ali, paga uma taxa e o teu visto vai chegar em casa. Né? Desse jeito, Deus começou a trabalhar de uma maneira assim, miraculosa, e trabalhando conosco. Aí eu vim para os Estados Unidos. Cheguei lá na Califórnia, já estava lá toda a família, a gente começou a frequentar uma igreja lá que todo mundo frequentava, era a igreja do pastor Jasmine. Era uma igreja, comunidade evangélica de Los Angeles. Uhum. E a gente começou lá, era uma alegria, todo mundo junto. E aí a moçada toda morava num condomínio só, era uma bagunça. Todo mundo visitava a casa do outro, comia junto, Era legal, né? Mas pelo menos porque muita gente chega, né? E tem esses problemas de solidão, né? Na hora que chega aqui. Cara, lá não tinha esse negócio não. Todo mundo se ajudava, era uma coisa linda, cara. E vocês tiveram assim, você teve muita dificuldade quando chegou aqui, assim, as dificuldades que eu digo assim, moradia, que é uma das coisas que muito imigrante passa na hora que chega aqui, moradia. Ó, eu me lembro uma vez. Trabalho, como é que foi a chegada? Eu me lembro que nós chegamos lá nessa cidade de Los Angeles, o Júnior já morava lá nesse complexo de apartamentos, que ele agora não trabalhava mais em posto de gasolina, ele era tipo. Ele trabalhava nesse. Não sei se era maintenance de apartamentos. Maintenance. E ele então tinha um apartamento lá que ele morava dentro desse complexo. E eu, Alice, todo mundo foi morar lá. Ah, tá. Nesse apartamento. Acho que tinha 2 dormitórios, só onde ficava aquele monte de gente. A muvuca. Daí a gente ficou lá e tudo, frequentando a igreja, mas a gente não ficou muito tempo lá não, sabe? Porque o pastor local, ele começou a me observar e ele falou assim, cara, tem jeito para o ensino. Ele começou a me observar isso. Eu não sei o que ele falou assim, você não quer dar uma classe para mim um dia? Ele começou a me sondar. Aí eu fui dar uma classe para ele, ele ficou de olho em mim. Quando eu terminei a classe, ele falou, cara, gostei de você. É o cara. Não, nem falou, é o cara, mas eu gostei do seu jeito de dar aula e tudo mais. Eu falei, pô, legal. Daí ele falou assim, eu vou começar a te usar aqui se você quiser. Ele falou, amém, glória a Deus. Daí ele tinha uma congregação em Las Vegas, que era dessa igreja de lá, que era aqui nessa cidade. Essa congregação ficava aqui na Sahara, lá embaixo, perto da St. Louis. Ah, naquela sala G? Lá embaixo. Foi quando não era bem na sala G, não, era numa igreja maior. Então, mas era um shopping, assim que estava fechado, num lugar feio. Então, mas foi ali que eu conheci, eu passei a frequentar a sua igreja naquela época. A gente começou ali. Aí um dia o pastor que tomava conta da obra falou, não quero mais cuidar da igreja, eu vou para outra área, não sei o que tem, e largou a igreja. Entendi. Aí o pastor falou assim para nós, vocês não querem ir para Las Vegas? Daí eu falei assim, eu vou orar a respeito. Aí eu orei a Deus, e Deus falou comigo. Confirmou no meu coração. Amém. Pode ir. Só que a minha mulher, Deus não falou com ela. Esse é o grande detalhe.
Porque Deus tinha falado comigo, mas não tinha falado com ela. Ela falou assim, mas Deus não falou comigo não. Se quiser, a Alice é desse jeito. Se você quiser ir, você pode ir. A gente vai ver se é a vontade de Deus, né? Você passa um tempo lá e a gente vai verificando. Eu falei assim, sabe de uma coisa, eu vou orar. Se Deus falou claro comigo, então Ele vai confirmar com você. Aí eu fui orar. E no outro dia ela foi mandando embora do trabalho, que ela gostava pra caramba de fazer. Ela estava lá super bem no trabalho de cabeleireira e tudo. E ela só foi mandada embora, não porque ela tinha competência nada, é porque ela ainda não tinha licença da Califórnia. E tinha uma fiscalização braba passando todo dia lá. E a mulher falou, nossa Alice, eu gosto tanto de você, você é excelente, você trabalha muito bem, mas eu sou obrigada a te demitir por causa disso. E como foi assim muito visível a demissão dela em face da oração que eu fiz, ela falou assim, eu entendi, ela falava com lágrimas nos olhos, eu entendi que é a vontade do Senhor que eu vá para lá. E aí ela falou assim, então vamos fazer uma coisa? Eu falei, vamos. Ela falou assim, já que Deus está nos mandando para Las Vegas, eu vou pedir para Deus uma coisa. Eu não vou pedir nada para ninguém. Durante o tempo que eu estiver em Las Vegas, eu não vou abrir minha boca para pedir um garfo para ninguém. Deus vai ter que prover tudo para nós. Vamos combinar isso? Eu falei, vamos combinar isso. Como resposta Da confirmação dela. Isso é fé, hein? Aí nós chegamos aqui, cara, em novembro de 2001, e a igreja falou assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pagar o aluguel para vocês só, o aluguel da moradia de vocês. E vocês se viram aí, não sei o que vocês vão fazer, mas vocês se viram pro resto. Eu falei, amém. E a gente chegou nessa cidade, Maurício, sem conhecer uma alma vivente aqui. A gente não conhecia ninguém. Não tinha um brasileiro que a gente conhecia. Naquela época, o número de brasileiros aqui em Las Vegas era menor. Minúsculo. Aliás, você chegou em 2001, eu cheguei em 98. Então não tinha muita diferença. Naquela época, a gente era um concentrado de brasileiros assim, pequenininho que moravam no mesmo lugar. Muito pequeno, você lembra? Praticamente, é. Aí o que acontece? 2001 não fazia muita diferença assim, não. De 98 para 2001, que é 3 anos. Então aí o pastor Jaro veio na frente e alugou uma casa para nós. Lembro também, pastor Jaro. No East Side da cidade. Que é horrível. Horrível. Então, gente, se você vem para Las Vegas, não vai pro East, não. Então aí o que acontece? Já foi uma aprovação para mim e para Alice, porque ela falou assim, eu não vou abrir minha boca, eu não quero saber para onde Deus está nos levando. E Deus nos levou, entre aspas, para o pior lugar. Nós morávamos numa casinha, cara, que era inverno, um frio terrível. Naquela época fazia frio. Aqui era mais frio, né? Você lembra? Em novembro. Que o vento doía os ossos da gente. Doía demais. Hoje não é tanto assim, né? Estranho, né? Exatamente. Então naquele mês de novembro fazia muito frio e a casa, o heater não funcionava. Meu Deus. O aquecedor, né? Não funcionava. E tudo era rudimentar, a casa era muito ruim. E o que a gente fazia? A gente esquentava a garrafa PET de água, sabe? A garrafa de água grande. Jogava água quente, quase fervendo naquela garrafa, e jogava debaixo dos cobertores. Caramba! Para esquentar o negócio ali. Olha só. Mas a gente estava dentro desse ambiente, estava eu, minha sogra e a Alice e o Jacó. Só que eu e a Alice, a gente estava numa felicidade que é inexplicável. Era uma coisa assim linda da felicidade. Assim, Senhor, a gente está nesse lugar aqui, se a gente sabe que está no centro da tua vontade, a gente não está nem aí com a casa velha, com falta de rir. A gente estava tão feliz. A Alice fala para mim, foi um dos momentos mais felizes que a gente viveu. Que legal. Então, para você ver como que essa questão circunstancial, ela não voga nada quando você sabe que você está no centro da vontade de Deus. Entendeu? E dali para frente acontecia assim. A Alice falava assim para mim, bem do céu, eu estou precisando de um jogo de lençóis, sabe, para pôr na cama. No outro dia batia uma pessoa na nossa casa assim, ó. Eu falava assim, pastor, desculpa incomodar, eu vim aqui, desculpe se eu estou sendo intruso, mas eu senti no meu coração a vontade enorme de trazer esse jogo de lençol para vocês, entendeu? E era exatamente aquilo que ela tinha pedido. E assim era todo dia.
Ai, bem, eu estou precisando de uma cafeteira nova. Bate alguém na nossa porta. Olha, eu trouxe uma cafeteira nova para vocês e tal, tá aqui. E ela, com lágrimas nos olhos, falava, Deus, como o Senhor é maravilhoso. E Deus fez isso, Maurício, durante todos os anos que a gente morou nessa cidade. Que massa, Nós né? nunca abrimos a nossa boca para nada e Deus sempre supriu as nossas necessidades. Ô pastor, é só interrompendo um minutinho, eu lembro uma vez que eu saí daqui em 2000, eu acho, e mudei para New Jersey. E eu saí com a família toda aqui para poder ajudar a abrir um restaurante lá, foi nossa decisão na época, que a gente mudou por um tempo, ficamos fora de Las Vegas 8 meses. E eu tive com essa menina, eu morei na casa dela, essa mulher, a Val foi para o Brasil e eu fiquei em New Jersey, que era a programação nossa, era talvez a gente viver aqui por 6 meses e eu ir lá no Brasil, visitar a família, voltar, depois ficar mais 6 meses. Eu entrei nessa paranoia de ir embora e só vim aqui buscar dinheiro por 6 meses. E eu morei com essa senhora e ela era muito cristã também. E ela, na hora que você falou isso, certo? Eu lembro que quando eu voltei para Las Vegas, essa mulher virou para mim e falou o seguinte, Maurício, na hora que você chegar lá, você não compre nada. Você não compre nada. Que Deus vai te dar tudo. É questão de tempo. Espera que é questão de tempo. Então, você me faz lembrar essa época que eu passei também, de maneira sobrenatural. É muito interessante, né? É maravilhoso isso. Mesmo Mas é quando você se coloca na dependência de na Deus. dependência de Deus, né? Deus sempre fez isso. A Alice, ela é maravilhada com isso, inclusive, ela fala para mim que até hoje, que nós não temos mais a igreja, Deus continua trabalhando da mesma forma. Porque aí, depois passou alguns meses, Deus começou a nos promover, vamos dizer assim. Uhum. Deus nos tirou lá do East Side e nos colocou ali em Summerlin. Aí fez um upgrade para vocês. Oh, aí foi uma bem. Que legal. Aí a gente saiu de lá pro Summerlin, num apartamentinho muito bom que a gente tinha ali na Desert Inn, perto da Forte Apache, um lugar muito bom. Uhum. Foi ali onde a gente comprou o nosso primeiro carro zero ali. Isso questão de meses depois. É um Kia branco? Um Kia branco. Eita trem, minha memória é... Você lembra disso? Lembro. Aí a gente comprou aquele carro, eu e a Alice fomos trabalhar num shopping center, lá na 15 ainda. Você lembra do Buffalo Bill? Uhum. Não tem um mall lá, um outlet? Tem. Nós começamos a trabalhar lá ali. E a gente trabalhava os dois lá e Deus foi tocando a obra. A gente mudou de local da igreja, fomos para um outro local. E aí a vida continuou assim, a gente... Legal. Mas, agora, eu tenho assim, nós vamos entrar um pouco, aprofundar um pouco, né? Já contou sua história, muito legal, gente, a história, né? É bom a gente ouvir as histórias das pessoas, porque a gente acaba se relacionando com essas histórias, porque a gente passa, assim, a vida nos Estados Unidos é uma vida que realmente você tem que passar pelo processo. É claro. Né? Você tem que passar pelo processo. E sozinho, né, é muito pior do que... aliás, é muito pior não. É pior, né, se você tiver Deus na sua vida para poder orientar. Então, assim, existe um grupo musical que ele canta uma música e que por muito tempo eu concordava com eles, mas de uma hora para outra não. Depois de um certo tempo, eu não cantei essa música, eu não concordei mais. E eu quero que o senhor faça esse favor para nós. Na sua definição, né, que a música ela fala assim, ninguém explica Deus. Você conhece a música? Conheço. Então, ninguém explica Deus. E eu concordava com isso. Hoje eu não concordo com isso mais. Eu tenho minha opinião, né? Que isso também... Eu falo o seguinte, ó, tudo que mexe na minha salvação, eu não questiono. Em relação à Bíblia, em relação a Deus. Tudo que mexe na minha salvação, eu não questiono. Agora, tudo que pode aumentar o meu
o meu relacionamento com Deus melhorar, esse aí eu questiono, esse aí eu busco. E nessa música, certo, eu vou te colocar aqui. Eu não conheço muito bem a letra, não. Já ouvi falar. Então, é porque fala que ninguém explica Deus, certo? Depois escuta, se vocês, o grupo chama Preto no Branco. Sei. É muito linda a música, assim, no cantar e tal, mas na hora que fala que ninguém explica Deus, certo, eu discordo um pouco. Eu estava querendo ouvir do senhor, define Deus para nós, tem como? Definir Deus é uma coisa muito difícil, né? Porque Deus, ele se dá a revelar. Na sua concepção, assim, vamos dizer, no seu conhecimento espiritual. Sim. Deus, ele se dá a revelar. Ele é o Criador de todas as coisas, né? Ele se dá a revelar que ele não é uma só pessoa, ele é 3 pessoas em uma só divindade. Tudo isso está revelado. Tudo isso está revelado. Está revelado o plano da salvação, que o Deus Filho, chamado Jesus, se fez homem, para pagar um preço, né, pelo nosso erro, pelo nosso pecado. E derramar o sangue dele como oferta de sacrifício, para que a gente possa ser perdoado, para que a ira de Deus não venha sobre a nossa vida, ele nos salva dessa forma. Então as definições que nós temos de Deus é aquela que ele nos permite ter, né? Deus se dá a conhecer, não de uma maneira perfeita e absoluta, enquanto a gente estiver nesse corpo, mas dentro daquilo que ele se dá a revelar, a gente pode definir o que ele permite que a gente conheça. Então, concluindo, certo, a sua intimidade com Deus te leva a definir quem é Deus para você? Não, é mais ou menos por aí? Não, na verdade é o seguinte, a intimidade com Deus é um conhecimento pessoal e diário que você tem que ter dele. Certo. Sabe? Mas Deus te faz assim, ele te dá linhas gerais a respeito dele, que é aquilo que você conhece, que você falou que não mexe. São linhas gerais doutrinárias de entendimento do que ele é, quem ele é, como ele agiu na história, como ele agiu com pessoas na história e como ele está agindo conosco hoje. E são linhas gerais de quem é Deus. Mas ele não para por aí, ele quer uma experiência pessoal de cada um de nós mesmo. Esse é o lado mais lindo da história. Porque esse conhecimento pessoal, ele já não é teórico. Ele já não é uma coisa assim de conhecer, de ouvir falar, mas conhecer de experimentar. Passa a ser um fato, então. Um fato experimental. Entendi. Conhecimento, a palavra conhecer na Bíblia, não significa ter um conhecimento intelectual sobre algo. A palavra conhecer significa ter interação profunda com. Por exemplo, a Bíblia fala que então Adão conheceu sua mulher. Toda vez que a palavra de Deus usa essa palavra conhecer, está falando que houve um intercurso. Aí, neste caso do Adão com a Eva, eles se uniram fisicamente. Esse foi o conhecimento em si. Então, com Deus é a mesma coisa. Nós não conhecemos Deus somente de ouvir falar dele. É preciso ter uma integração de espíritos. Gente, olha, é o seguinte, eu acho que esse papo aqui vai durar um pouquinho mais de 1 hora, porque nós vamos trazer assuntos aqui bastante interessantes que vai ajudar as pessoas que estão nos Estados Unidos hoje e buscar a Deus de uma forma especial para que a sua vida ela possa melhorar aqui. Então eu te recomendo, se você estiver no Instagram, certo? Passa para o YouTube, canal Falando de América, porque daqui mais ou menos uns 10 a 13 minutos, provavelmente é capaz de cair a live no Instagram. Passa lá para o YouTube, tá? Falando de América. Então, pastor, é o seguinte, olha só, essa definição, certo, leva a gente a concluir que, assim, não concluir, porque é uma coisa muito complexa, né? A partir do relacionamento seu com Deus, certo, você ter um amadurecimento espiritual, porque a própria Bíblia diz, eu não sei aonde fala, provavelmente você sabe, que as pessoas não espirituais, elas não conseguem entender as coisas espirituais, não é isso? O apóstolo Paulo fala em Coríntios. Em Coríntios, tá aí. Então, assim, fica difícil a pessoa que quer ter exigir de Deus algo para a vida dela, se ela não entende nada em relação a Deus. Deus é um pai amoroso, né? Ele se fez pai para nós. Ele não é apenas Deus mais. Ele quer ser Deus Pai. Olha que coisa maravilhosa. Só esse conceito já muda totalmente a ideia sobre Deus.
Porque todas as religiões enxergam, cada religião que tem o seu próprio Deus, elas enxergam essa divindade somente num plano de divindade. O cristianismo é o único caminho que mostra Deus também como um pai, aquele que se faz pai para nós. Isso é uma coisa muito grandiosa. Tão grandiosa que os próprios judeus ficaram espantados com essa coisa. Porque os judeus não poderiam jamais, no conceito judaico, enxergar Deus Jeová como pai. Somente em Jesus é que isso acontece. Jesus muda toda a perspectiva da divindade. Ele passa a ser para nós um pai como é para o pai de Jesus, passa a ser meu pai e o teu pai pela fé. Certo. E a gente até comentou antes aqui da nossa live aqui, a gente estava falando em relação à sua... Aí depois nós vamos entrar nós vamos entrar nesse detalhe. O pastor tem um canal, né, no YouTube, que ele faz os devocionais todo dia. É diariamente, pastor? Diariamente. É diariamente, depois nós vamos falar desse canal. E eu estava conversando com ele aqui antes da gente iniciar a live, né, que hoje, né, foi a de hoje ou de ontem? De ontem. De ontem. É no domingo o senhor lança também? Não. Não. Não, é o que é de segunda a sexta. De segunda a sexta ele faz os vídeos no YouTube, o áudio, né, que é um devocional, que você pode ter uma caminhada com Deus, ajudar uma caminhada com Deus. E ele estava falando de ontem, é uma coisa bastante interessante, que existe, eu achei muito engraçado, existe crente que só lembra que é crente ao meio-dia, né? Eu achei muito engraçado isso, porque realmente é verdade. Então, explica aí, pastor, como que as pessoas, assim, para a gente que vive nos Estados Unidos hoje, né, a gente vive com essa carência de ser abençoado, de querer a bênção. Como teria que ser uma vida de um cristão hoje, vivendo, não só nos Estados Unidos, mas assim, é um cristão, né? Assim, fala para nós, como teria que ser uma vida de um cristão hoje para ter esse relacionamento com Deus tão amoroso, por exemplo, que tem uma coisa que eu sempre admirei no senhor, certo? Eu sempre falei para todo mundo: a sua conduta de vida de cristão é impecável. Eu sei que nós somos humanos, nós cometemos nossos erros, etc. e tal, mas o amor que você demonstra ter a Deus é gigantesco. Então, como que você constrói isso, assim, no seu dia a dia? Olha, tudo depende da visão que a pessoa tem a respeito da vida cristã. É difícil as perguntas que eu estou fazendo? Não, eu entendo a sua pergunta. Veja bem. As pessoas, de modo geral, têm uma ideia errada a respeito do que é Deus e comandar com Ele. Uhum. E eu procuro simplificar isso nos áudios que eu falo lá. Exatamente. Inclusive, nesse canal agora, eu voltei a colocar áudios lá. E eu tenho um playlist lá que chama A Aventura da Fé. Que é esses áudios que eu estou colocando nesse playlist. Sim. São mais ou menos, já tem 30 e poucos áudios lá, e a pessoa pode acompanhar, pode ouvir todos numa sequência, porque cada áudio está ligado no outro, sempre tem um link da ideia. Sim. Então as pessoas têm uma ideia errada de como andar com Deus, entendeu? Por exemplo, tem gente que pensa que Deus é um slot machine, onde ele coloca uma moeda, aperta um botão e tem que ter uma resposta. As pessoas, elas muitas vezes buscam Deus de maneira interesseira. E Deus é um Deus tão bom e grandioso que muitas vezes ele, entendendo isso, ele ainda responde. Entendeu? Por exemplo, se você pegar os evangelhos, você vai ver que muitas vezes as pessoas chegavam a Jesus de maneira completamente interesseira. Senhor, eu preciso de um milagre, me cura, salva, socorro. E Jesus nunca se preocupou com o que viria depois. Será que esse cara vai me seguir? Eu vou curar você só se você me seguir, hein? Só se você cumprir as minhas ordens. Não, Jesus curava por amor. Então aquelas pessoas que eram tocadas por essa graça, por essa misericórdia, falavam: cara, esse Jesus é maravilhoso. Aí mudava o coração de interesseiro para interessado. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Então é isso que eu procuro fazer na minha relação com Deus e nesses áudios que eu passo para frente. Na minha ministração eu procuro mostrar para as pessoas como sair de uma posição meramente humana, carnal, dessa posição que a gente nasce assim, a gente nasce egoísta, entendeu? A gente nasce voltando os olhos só para nós mesmos, para as nossas necessidades, para aquilo que eu preciso.
a gente quer puxar sempre a sardinha para o nosso lado, quer cuidar só dos nossos interesses. E quando a gente chega em Deus, a gente é levado por Ele por um horizonte, assim, se abre um horizonte enorme. Ele fala, meu Deus, como eu era egocêntrico, como eu era errado em relação à minha própria perspectiva. Então Jesus faz uma transformação muito grande, porque a gente começa a ter uma relação com Deus em que Ele passa a ser tudo para nós, entendeu? Não mais o nosso suor diário, a nossa angústia, a nossa maneira de tentar ganhar a vida, não. Agora Ele quer produzir isso através de nós. Eu sempre retrato isso, que Deus é o nosso capacitador e nós somos apenas os operadores do poder que Ele concede. Entende? Como que é o seu pensamento em relação à comparação à vida espiritual e religiosidade? Religiosidade é totalmente diferente de espiritualidade, na verdade. Porque a religiosidade ela tem a ver com os padrões criados pelos homens, não por Deus. Entendeu? Se você pegar a Bíblia e ler a Bíblia com liberdade, o Espírito Santo que habita em você, ele vai te dar a interpretação livre dele, e você vai perceber que há algo errado em relação àquilo que as religiões estabelecem, mesmo as religiões cristãs, entende? Você vai ter tanta liberdade na presença de Deus que você vai falar, mas Deus, eu estou tendo aqui tanta alegria e a religião não permite essa alegria. Entendeu? Na religião você tem que ser um cara sofredor, você tem que ser um cara... Deus é um cara distante, é um homem, é uma pessoa distante de você. Você não pode ter essa intimidade. Então a religião começa a criar o quê? Todo um mecanismo burocrático para você chegar a Deus. Coloca sacerdotes, coloca um monte de gente no meio do caminho. Você não pode ir direto a Deus. Você tem que passar por esses biombos de intermediários. Isso é religiosidade. E não somente essas pessoas estão no meio do caminho, estorvando o caminho, como também as regras que eles criam são completamente deles, não são de Jesus. Jesus já falava isso no tempo dele. E como que assim, na hora que você fala nessa questão da liberdade, se você lê a Bíblia, porque o nosso interesse, o meu interesse aqui, certo, é passar para as pessoas o que elas precisam de praticar para poder chegar nesse nível, né? No nível espiritual, onde a pessoa ela sente prazer em estar tendo essa comunhão com Deus, essa busca, né? Porque eu já li na Bíblia também o Davi, né? Ele falava que o próprio desejo de louvar a Deus, certo? Ele vem dele mesmo, ele não vem de você, não é isso? Exatamente. Então, assim, para você criar essa vontade de busca, né, vem de Deus também, né? Tudo dele. E, na verdade, entendeu? Então, essa liberdade, o que é essa liberdade que você fala? Porque às vezes as pessoas não conseguem entender, né, assim, se você lê a Bíblia com liberdade, essa liberdade, o que significa eu essa quis liberdade? dizer, a leitura da Bíblia com liberdade é você procurar se afastar dos dogmas criados pelas religiões. Você vai para a Bíblia e fala assim, eu vou me esquecer nesse momento de João Calvino, de João Wesley, do Papa, não sei o quê. Você fica com o coração totalmente limpo para poder receber. Eu não quero saber o que o Santo Agostinho falou, eu não quero saber nada disso. Eu quero saber o que a tua palavra vai dizer para mim. Vai me revelar, no caso? Essa é a liberdade que eu falei. Entendi. Porque tem gente que só consegue ir para a Bíblia passando pelo Calvino, passando pela mente do Wesley, passando pela mente do Santo Agostinho, da Mary White, etc. E tal. Ou dos testemunhos de Jeová. Entende? Então, quando você faz isso, você não tem a liberdade do Espírito. Você joga tudo isso fora, sacode a poeira e fala, Deus, eu quero que o Senhor me revele o fluxo da tua capacidade. Isso é liberdade. Legal. Quando você vai na Bíblia assim, o Espírito Santo é o tutor. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para nos ensinar interiormente. Eu falo isso de monte nos autos que eu faço. Deus nos concede o Espírito Santo para que ele ensine a gente interiormente.
A gente vai ler a palavra de Deus, vai meditar nela, e lá dentro tem alguém falando assim, ó, isso funciona assim. Então você já se libertou aqui de um monte de coisas exteriores, entendeu? Deus vai fazendo a obra interna do teu coração. O pastor, se hoje fosse, aliás, se hoje fosse não, né, você, como que é a sua vida diária com Deus para que você possa estar sempre assim? Porque eu vou falar um negócio assim, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, né, há muito tempo atrás, e eu lembro que você tirava os seus momentos de oração, né, na hora do lanche, sim, ou coisa assim e tal. Então, assim, como que assim, você, se o senhor faz, certo, o senhor pode, e você tem essa vida espiritual com Deus, essa intimidade com Deus, você tem um ritmo diário que você, por exemplo, você levanta, lê a palavra, tal hora você ora, ou você fica em constante oração? Como é que é o seu relacionamento diário com Deus, assim, para aquela pessoa que está zero hoje, fala assim, gente, eu não faço, eu nem lembro igual você falou, né? Só lembro, às vezes tem crente que lembra que é meio-dia crente, e eu então talvez nem lembro de nada que nem é crente. Como que o senhor diria assim, para uma pessoa, para construir esse relacionamento com Deus, ela poderia fazer? Não é que tem que fazer, viu, gente? Poderia fazer para construir isso. Olha, você tem assim? Eu na minha vida pessoal, por exemplo, nos últimos tempos eu tenho acordado assim 3h30 da manhã, 4 horas da manhã. É mesmo? Para estar com Deus. Mas é uma coisa minha, né? Isso não é obrigação, isso é prazer para mim. Por quê? Porque eu gosto do silêncio. A minha cabeça, ela recebe de Deus quando eu estou num silêncio absoluto, antes de todo mundo acordar. Eu gosto dessa coisa de estar percebendo o fluxo do Espírito e tudo mais. Deus fala através do silêncio. Mas quando a pessoa não tem esse hábito, ela precisa se habituar. Ela pode começar escutando áudios ou mensagem de alguém que já tem essa maturidade, entendeu? Ela começa a escutar e ela vai começando a gostar da coisa. Por quê? Porque tudo com Deus funciona por uma coisa chamada graça e não por lei. Entende? Você perguntou anteriormente aí como é que a gente pode desenvolver a vida com Deus em intimidade? É através da graça de Deus. Por quê? Porque Deus não estabelece uma legalidade para você desenvolver nada. Porque se ele concede a capacidade, é diferente. É aquilo que você falou aí da graça. Lembra que você falou de Davi? Que até para louvá-lo, né, tem que vir de Deus? Então isso é graça. Isso já não é uma coisa do meu esforço, nem do seu esforço. Então a coisa mais bonita para você que está querendo começar uma vida com Deus é buscar essa graça. Graça o que é? Graça é dom divino. Graça é favor divino. Graça é capacitação que Ele dá. Então Deus proveu para nós um pacotão enorme de benefícios que as pessoas precisam conhecer. Senhor, se eu fosse chegar agora a Deus do zero, Senhor, eu entendi que o Senhor faz tudo de graça para mim, eu preciso saber como que eu recebo isso. Porque a coisa mais importante na vida cristã não é produzir, é receber. Eu falo isso direto nos meus aulas. Porque se você não aprender a receber de Deus, você não tem como dar. Entende? Se você não receber amor divino, diário, você é um cara explosivo, você tem a sua natureza humana carnal. E a natureza humana carnal o que é? Ela não tem paciência, ela não tem longanimidade, ela não tem nada disso. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender a ser receptáculos de Deus. Nós precisamos aprender a ser vasos que recebem de Deus primeiro, todo dia, numa base diária. Eu sempre falo isso lá, que a vida com Deus não é semanal, nem mensal e nem anual. Ela é diária. É botar o pezinho para fora da cama e eu ensino até como acordar. Né? Eu falo para você, a coisa mais importante é como é que você já acorda na vibe divina. Você já acorda com Ele, né? Em nome de Jesus. E tem que passar o dia inteiro nessa conexão. Entendeu? Recebendo do Senhor. Quando a pessoa fala para mim assim, pastor, eu estou me esforçando para ter uma atitude melhor, eu falo assim, pode parar que você já está errado. Entendeu?
Porque você está mostrando para mim que você está tentando fazer a coisa através do esforço humano. Entendeu? Frutificação não é esforço. Frutificação é recebimento de graça. Entende? Para eu ser paciente com você, eu não vou tentar fazer força para ser paciente com você. Vou receber paciência dentro de mim. Desse Jesus que habita em mim. Muita gente fala acerca de paciência, que se você pedir paciência a Deus, Ele manda tribulação. Isso é verdade? Pode ser? É possível que Ele permita que essas tribulações elas se avolumem para você perceber o quanto você precisa depender dele. Entendi. Entende? Porque a paciência, ela está embrionariamente em espírito. Entendi. Entendeu? Esse é um assunto muito profundo, porque nós somos espírito, alma e corpo. Entende? E a maioria dos seres humanos se enxergam praticamente apenas no corpo e nas suas emoções. Ela se esquece que existe uma parte mais nobre nela, chamada espírito, onde Deus quer habitar. Deus não habita na alma humana, nem habita no corpo humano, mas habita no nosso espírito. E é de lá que tem que vir toda a nossa capacidade. Legal. Pega aí, por exemplo, imagina o seu dia, amanhã, por exemplo. Aí você vai viver o seu dia. Numera, em como você dá uma receitinha do dia, assim, fala assim, eu recomendo, se você quer construir um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, você levanta de manhã, você toma seu café primeiro, depois você agradece a Deus. Ou você levanta de manhã, agradece a Deus primeiro. Em como você dá uma receitinha assim você coloca de manhã, de tarde, de noite, ou de manhã, no meado do dia, de noite. Sim, esse tipo de método, eu não gosto de trabalhar com um método assim, porque eu acredito que existe Fica muito metódico. Fica muito metódico. Eu não sou metodista por causa disso. Entendeu? Porque é o seguinte, a vida cristã, ela tem que ser mais... Mas um conselho, vamos colocar um conselho então. Um conselho? Isso, pronto. O meu conselho é aquele que você gostou de ouvir ontem, lá no áudio. A vida cristã é todo um fluxo. Entende? É um fluxo. Então presta atenção numa coisa. A vida do Espírito de Deus em nós é comparada com um fluxo de líquido. Você pode ver isso na Bíblia. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É como Gostei muito do negócio do líquido. Você pode falar aí que é muito legal, cara. Então, a palavra de Deus diz que Deus derrama o seu Espírito. É uma linguagem líquida. Ok? E tudo que Ele faz conosco, dentro de nós, é um fluxo constante. Entende? Como se fosse o sangue dentro do seu corpo. Exatamente. Correndo todas as vezes. Exatamente. Então, o que eu diria para todo mundo? Gente, vocês precisam parar de viver uma vida estática, uma vida que você é um tanque, parado, paralisado. Você precisa aprender que Deus quer fluir em você. Entendeu? Então, quando você acorda de manhã, você já acorda com essa mentalidade de ser vaso fluente. Vaso fluente. Então, você vai para ela. Você não pode ter na tua cabeça a ideia de que você pode levantar, tomar o seu café, assistir as notícias do dia, e você vai enchendo com aquele esgoto. De lixo. De lixo, né? E você achar que você vai conseguir ter uma relação com Deus sem esse preparo interior. Não é possível acontecer. Então, o meu conselho é, antes de todo mundo acordar, procure um tempinho no silêncio para você ter um contato com a palavra de Deus, ou ouvindo coisas de Deus e vendo a palavra de Deus. Isso é fundamental na vida espiritual, porque é através disso que Deus trabalha o teu interior. Entende? Legal. Se você não tem um tempo com Deus logo de manhã, a sua vida não recebe fluxo. A sua vida será árida, será seca. E você terá um dia péssimo em termos de espiritualidade. Entende? Eu acho como se fosse alimentação. Outro dia eu estava escutando um rapaz acerca de alimentação, e ele falou assim, se você não nutre o seu corpo com boa comida de manhã, o resto do seu dia vai ser terrível. Já é. Exatamente. Então, como se fosse uma alimentação. Mas é uma no caso, a alimentação espiritual. Mas é uma verdadeira alimentação espiritual. Porque tem gente que entende que a alimentação é só a comida física, mas Jesus falou, a tua palavra é verdadeiramente comida. Jesus falou literalmente isso. Que a palavra de Deus, ela é comida para mim. Eu não consigo, por exemplo, viver um dia com uma espiritualidade legal se eu não tiver tempo com Deus de manhã. Antes de todo mundo. A Alice já sabe disso. Ela vai me procurar, eu estou lá no meu canto com Deus. Eu tenho uma cadeirinha lá,
Chama cadeirinha do entendimento. É ali que eu sento, é ali que eu recebo o download do Senhor. E recebo mesmo. Deus fala com a gente. Tem gente que pensa que Deus não fala com a gente. Acho que a gente é pirado. Mas a palavra de Deus está repleta de palavras, de escrituras que fala que o nosso Deus nos ensina, nos fala, entendeu? E ele fala através de nós mesmos. E a pessoa precisa aprender essa dinâmica. Assim. Eu estou meio que rindo aqui, porque ontem eu estava escutando um rapaz falar que os outros falam que ele é muito inteligente, né? Eu vou falar uma palavra aqui, mas não tem nada a ver que nós não estamos dentro da igreja nem nada, nós estamos num coisa, né? Aí ele fala que o pessoal chega para ele e fala assim, rapaz, mas você é muito inteligente. Fala assim, rapaz, a inteligência vem da bunda. Ah, mas como assim? Aí a pessoa assustou, ele falou assim, não, vem da bunda, porque você senta numa cadeira e estuda. Exatamente. Você senta numa cadeira e estuda, né? Então, assim, eu achei bastante interessante que você falou que tem sua cadeira lá que chama cadeira de que mesmo que você falou? Do entendimento. É, do entendimento. Então, assim, você tem que sentar a bunda em algum lugar e realmente... É porque, na verdade, por que eu gosto de orar ali sentadinho na minha cadeira? Porque eu preciso de conforto para receber essas coisas de Deus. Entendeu? Aí entra naquele conceito da religiosidade versus o evangelho genuíno. Uhum. Porque a religiosidade, ela impõe para você que você tem que orar de certas maneiras, uma certa posição, entendeu? Você tem que orar só de joelho. E eu não acredito em nada disso, entendeu? Eu acredito que para eu receber de Deus, eu preciso estar no conforto. Porque se eu começar a doer a perna, começar a doer meu corpo vai chamar mais atenção do que as coisas que eu estou tentando captar dentro de mim. Por exemplo, você só falar, vai orar de joelho, aí seu joelho começa a doer, você não tem mais aquela capacidade de estar pensando em Deus com seu joelho doendo. Acabou. Não aí você está doido para a pregação, para a oração acabar logo, você vai poder levantar e esticar as pernas. Isso não significa que você, por alguns segundos, se você quiser demonstrar uma reverência em especial, você se ajoelha e tal. Coloca o travesseiro, né, para não doer o joelho. Mas, mas a minha oração, ela é uma oração meditativa. Que é um aspecto que muita gente desconhece. Oração, como é que eu enxergo oração? Eu não enxergo oração como um monólogo a Deus, em que eu vou disparando coisas para um Deus lá em cima. Isso aqui é uma coisa que não sou só eu que ensino. As pessoas que têm esse tipo de comunhão com Deus, todas elas vão ensinar. Oração é uma simbiose de eu com Deus, em mim mesmo, Ele em mim e eu nele, falando com Ele e Ele em mim o tempo inteiro. Não é uma coisa assim de eu parar e falar, Senhor nosso Deus, glorioso, Tu que estás no céu. Essa é uma religião, essa é uma oração religiosa. Por incrível que pareça, no começo da nossa conversa, vou te mostrar aqui, ó. O que você lê aqui? Onde que está? Aqui em cima. O poder da oração. Eu já tinha escrito isso já para poder perguntar. E olha só como é que o fluir vem, né? E acontece exatamente em direção aonde a gente, aonde é importante, né? Porque eu sou um camarada que eu acredito em oração, lógico, acredito em oração. Mas também eu acredito também que Deus, é como diz a Bíblia, que Deus conhece o seu coração. Ele sabe das suas necessidades. E eu gostaria da sua opinião disso. Porque eu faço oração constantemente. Eu estou no meu carro, eu senti vontade de orar, eu oro ali. Eu não tiro. Eu acho muito legal a pessoa que. Às vezes sim, às vezes eu tiro um momento, às vezes eu tenho necessidade de orar pela companhia, por exemplo. Aí eu vou ali para o warehouse e sobre imposições de mão eu oro em cima dos veículos, eu peço proteção para os funcionários e tudo mais e tal. Né? Que negócio. Mas assim, eu gosto muito do fluir da oração. Por exemplo, eu estou no carro, eu lembrei de algo, senti vontade de conversar com Deus, eu converso com Deus ali. Exato. Entendeu? No carro, em qualquer lugar. Entendeu? Então assim, o poder da oração. O que você fala para nós, para todo mundo que está ouvindo a gente, certo? O que você pensa do poder da oração? A oração, ela mesmo que Deus conheça o seu coração, certo? E Ele sabe das suas necessidades. Se você coloca, Deus, eu preciso disso. Aí Deus já sabe, Ele quer ouvir de você aquilo que, mesmo Ele conhecendo o seu coração? Com certeza. Você está? Com certeza. Por causa da autoridade que Deus dá ao homem na terra.
Entendeu? Esse é um assunto muito profundo. Uhum. Inclusive eu tenho um áudio sobre isso. Conheça a tua autoridade. Está lá nesse playlist. Porque é o seguinte, Deus deu autoridade ao humano na terra. É como uma casa alugada. Entendeu? Se você alugou esse warehouse aqui, o dono desse warehouse sabe que você agora tem um contrato aqui. Você está usando aqui. Uhum. Ele não pode chegar aqui meia-noite, abrir essa porta e falar assim, não estou gostando do jeito que esses móveis estão aqui, vou mudar tudo esse negócio. Por que ele não pode fazer isso? Ele é dono do negócio. Uhum. Mas você agora tem um contrato com ele, ele passou a autoridade desse local para você. Por lei. Uhum. E no mundo espiritual existem leis divinas. E muita gente não sabe disso. Entende? Então o que acontece? No planeta Terra, Deus deu autoridade ao homem, ao ser humano, sobre o planeta. Quando ele diz assim, dominará sobre tudo isso. Sobre o mar, sobre a terra. Então, tudo que Deus quiser fazer na Terra, ele tem que falar com ele tem que agir por meio do inquilino. Ele não pode ficar fazendo coisas aleatórias. Muito top. Entende? Ele vai falar com você assim, eu quero mexer aqui naquela cadeira ali. Você fala assim, concorda, vamos mexer juntos, porque você está debaixo da jurisdição que ele te outorgou. Entende? Uhum. Ele não pode simplesmente chegar, sai do meio aí, Maurício, eu vou mexer nessa cadeira. Entendi. Então a oração o que é? A oração é você entender que você é cooperador com Deus na jurisdição que Ele te submeteu. É por isso que Ele precisa da tua oração. Ele precisa de uma concordância tua, e de uma ação tua, e muitas vezes de uma determinação tua para Ele agir. Isso é muito poderoso. Muito legal mesmo, muito legal. Nós já caímos já no Instagram ou não? Já caímos, já voltando. Ah, já voltou já? Ah, beleza, gente. Se dá tá bom então. Aí tá melhor. Então vamos responder essa pergunta que eu te fiz, o lance do seu dia a dia. Seja só um fluxo. Eu falo de fluxo porque é fluxo. Uhum. Mas seja só um fluxo. Deixa as coisas fluírem. Só que assim, o fluxo, quando eu falo de fluxo, não é uma coisa descuidada, entendeu? Sei. O fluxo só existe Tem que em ser você. zelado por isso. Exatamente. Fluxo é perceptividade, é percepção. Acho que foi ontem ou anteontem eu falei no áudio que quando você põe o pezinho para fora da cama, você tem que entender que você está num combate de fé. Achei muito aquilo aquilo e era bom se eu... Por causa do combate de fé, por quê? Porque tudo coopera contra o espírito. Por exemplo, nós não somos apenas espírito, o nosso corpo sente sensações, né? Isso já atrapalha muito a espiritualidade. Por quê? Porque você vai sentir mais o teu corpo do que o teu espírito. Uhum. Você vai sentir mais fome do que espiritualidade. Então você precisa trabalhar uma disciplina do teu espírito de domínio sobre a tua mente, sobre o teu corpo, sobre as tuas sensações, sobre as tuas circunstâncias. Porque tudo chama a tua atenção. Entende? É por isso que Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus saía alta madrugada e ia estar com Deus. Por que alta madrugada? Cara, porque ele sabia dessa demanda que o mundo impõe. Entende? Então o que Jesus fazia? Esse é o método de Jesus e é o meu método. Acorda bem cedo antes de todo mundo e vai se encher, vai buscar o fluxo divino. E você vai perceber que o fluxo vem. Uhum. Você se enche gloriosamente dele. Deus te enche ali de alegria, Deus te enche de poder, de amor, de graça, de unção, de louvor, Ele te enche de tudo. E aí você sai para a vida. Você agora está abastecido. Só que esse fluxo não pode parar. É o que eu falei ontem no aula. Se você é um profissional e vai dar uma palestra, você leva o fluxo junto, do Espírito de você, do Espírito Santo dentro de você. Porque você não deixa Jesus numa caixa lá e vai, obrigado Jesus, valeu, a gente teve aqui um tempo legal e agora eu vou para a vida. Não. Aquele fluxo vai servir para tudo na tua vida. O fluxo divino serve para você ser um excelente profissional, um excelente pai, um excelente aconselhador. Entende? Durante o dia. Então, essa dica que você está pedindo aí é o fluxo, que a pessoa tem que ter cuidado, ela tem que ser um bom mordomo, ela tem que administrar bem esse fluxo do Espírito durante o dia inteiro. Legal, massa. Tem algum comentário aí, Lombardi? Alguma coisa aí? Tem alguma pergunta aí? Tem sim. Opa. O problema é o pessoal me ouvir, né? Então, assim, eu vou falar e aí eu vou pedir para você
repetir. Tá, repetir. Tá? Então, o David Mantovani, David. ele lá no começo Meu falou sobrinho. com... Ah, é seu sobrinho? Ah, que legal. Ele escreveu assim, David, Day e Ruth assistindo do Brasil. Opa. Ah, legal. Então, repete Obrigado, pro pessoal David. ouvir o Obrigado que eu por falei estar aí. Repete, porque senão o pessoal não me ouve. O David, obrigado aí que... É o Davi, a Dai e a Ruth. E a Ruth está ouvindo aí do Brasil. Obrigado aí pela... Um beijo! Aí ele inclusive disse, o pastor Israel é muito amado no Brasil. Ele está falando que o senhor é muito amado no Brasil, pastor. Ah, que bom. Ele disse, amamos muito você. Amém. Muito obrigado. A Daiane falou assim, testemunho lindo e de arrepiar no decorrer, né, do assunto. A Daiane falou que testemunho lindo e de arrepiar, né? É de arrepiar. O Celso Domênico disse, alô tio Israel, Deus abençoe, grande Opa. amor fraterno aqui do Brasil, Celso e família. Celso e tá lá no família Rio, também. Teresópolis. Rio de É Janeiro. de Teresópolis eles? É. Aí que legal, nós estamos alcançando aí o pessoal aí, muito legal, cara, muito joia. Cláudia Serino disse, glória a Deus. A Cláudia, Claudinha. Claudinha, Um beijo, querido. Deus dela. Essa tá na Flórida. Tô na Flórida com o esposo dele, Com como é que chama? Gustavo. Gustavo. Abriu Obrigado a aí, segunda gente. churrascaria lá. Obrigado aí pela audiência também. Gustavo Militão disse assim, Maurício foi a primeira pessoa que Deus usou para me abençoar com o trabalho quando eu cheguei em 2007. Ah, Pastor legal. Israel, por anos, foi nosso pastor local em Las Vegas e com ele eu me batizei. Um abraço aí, Gustavo. Um abraço. Gustavão, eu estive lá legal, na Flórida cara. com eles. Massa demais. O Adriano Canuste, O meu primo, né? ele disse assim, eu faço isso todos os dias, é muito gratificante, aquela conversa, né? Que estava falando. O Adriano aí, ele todos os dias, estou falando todos os dias, no meu WhatsApp, ele manda, Maurício, hoje é sábado, que nós tenhamos um dia abençoado e blá blá blá. Então a gente tem essa afinidade aí espiritual, sabe? Muito legal. Muito legal. Amém. A Ruth Carvalho acabou de postar aqui, amando esse podcast. Ah, que legal, que joia, Amém. beleza. E o Hamilton Silva disse, filho quando aí. vai sair as gravações das músicas e um livro? Aí, ó. tá cobrando o livro e a gravação das músicas. O pastor. Júnior é um de que me pega no pé, ele quer um livro escrito. Ah, é? É. Então, Eu quero trabalhar nesse projeto aí. do livro? Tem muita coisa para escrever. É. Eu poderia escrever 38 livros. São 38 anos de América, cada ano Um livro. um livro. Porque vou te falar uma coisa, viu? Aqui você tem experiência demais, viu, menino? Aqui você passa aqui, para quem quer vir para a América, você pode saber, vem já com a ideia de escrever um livro. Porque aqui dá para escrever. Nossa, só do período que eu estou aqui dá para escrever muita coisa sua. A Cilda Silva, tira o livro da gaveta. Alicilda Silva? A Alicilda Silva, exatamente. Acho que eu conheço essa mulher. É a esposa do pastor Israel. Ela tá falando para tirar o livro da gaveta, então... Legal, muito massa. É outra que me pega no pé, nesse né? sentido do livro. Eu estou muito feliz de estar fazendo essa live aqui, gente, porque eu tenho certeza absoluta que Deus está muito feliz a gente estar tirando essa manhã de domingo aqui para poder estar falando dele, para poder estar trazendo dicas, né, espirituais para que as pessoas possam construir esse relacionamento com Deus. Eu falo a verdade, é muito bom você ter uma caminhada com Deus. Eu acho que não tem coisa... Eu falo a verdade assim, ó, eu sou o tipo de cara que eu sempre me julguei capaz de me resgatar de muitas situações. E nós vamos voltar lá em cima. Você lembra que eu te falei que eu ia voltar aqui? Entendeu? Naquele negócio de depressão. E nós vamos falar porque é um dos pontos, gente, que atinge muita gente nos Estados Unidos. Muita gente nos Estados Unidos. Assim, é uma coisa inexplicável. Conheço muitos. E eu, pastor, eu sempre me julguei assim, um camarada forte o suficiente para poder me resgatar de muitas situações. Eu já passei várias situações nos Estados Unidos, assim, muito poucas na verdade de saúde, né? Passei recentemente agora, mas assim, coisas que eu gostaria que tivesse acontecido comigo, não aconteceu.
frustrações que poderia ter me levado para momentos depressivos e tal. Inclusive, eu sou um cara que eu acredito muito pouco em depressão. Eu acredito muito pouco em depressão. Não é que não existe, mas eu acredito assim, se você é uma pessoa forte e preparada para poder enfrentar momentos na sua vida, você pode evitar a depressão através da sua caminhada com Deus. Com certeza. Entendeu? A depressão acontece, na minha opinião. Eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou nada não, mas isso aí eu aprendi comigo mesmo, com a minha própria vida. Todas as vezes que eu me encontrei em momentos muito tristes, certo? Eu consegui me resgatar com a minha caminhada que eu tenho com Deus. Ele sempre me fortificou nisso. Então, assim, talvez com choro, com sofrimento, com noites, né, momentos tristes e tudo mais, manhãs depressivas, tristes e tudo mais, mas eu nunca deixei que a depressão tomasse conta de mim. E eu gostaria que o senhor falasse uma palavra para essas pessoas. Essas pessoas, assim, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas a sua experiência que você passou na sua juventude, né, que você falou, como é que foi essa experiência e o que o senhor recomenda a essas pessoas que vivem hoje nos Estados Unidos e que têm esses momentos depressivos? O que elas podem fazer para poder sair dessa? Olha, uma coisa muito importante é procurar pessoas que realmente creem em Deus, né? Porque quando a pessoa está num momento assim de grande depressividade, ela mal consegue ponderar nas coisas de Deus. Então, por exemplo, ela não vai conseguir, num primeiro momento, cogitar corretamente, pensar corretamente, ter o entendimento correto das coisas de Deus. Nesse estágio, é muito importante uma pessoa de fé, uma pessoa que realmente possa ajudar essa pessoa a orar com ela, aconselhar, fazer com que a palavra de Deus vá entrando no coração dela. Na minha experiência, eu fiz isso direto com Deus. Eu falei para Deus lá atrás, eu falei, Senhor, eu não saio da tua presença se eu não tiver um encontro com o teu Espírito Santo. Eu preciso conhecer esse negócio. Então é uma coisa muito de busca mesmo. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Então, a palavra de Deus, ela fala, acho que foi, não sei se foi nesse áudio que eu falei ontem ou no anterior. Inclusive tem um áudio lá nessa playlist que fala sobre o gozo do Espírito Santo. Eu falo que existe uma alegria que é sobrenatural. Com certeza. Creio. Então, por exemplo, quando Jesus fala em Isaías 61, ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me enviou, né, a quebrar as algemas dos algemados. Ele vai dando toda aquela descrição e ele vai chegar num ponto desse capítulo em que ele fala assim, e o Senhor me faz com que eu dê óleo de alegria ao invés de pranto. Então, este óleo de alegria, o que é? É uma unção de alegria. Óleo, e é o fluxo também, né? É o fluxo da alegria. Entendeu? Esse óleo de alegria, as pessoas precisam entender que existe uma unção divina para a alegria, que é espiritual, ela não é psicológica. Então, se a pessoa está numa depressão horrorosa, que é um estado da mente, a depressão é um estado mental. Ela precisa conhecer algo mais poderoso do que a cabeça dela. Entende? E só essa unção consegue quebrar esse jugo. Unção espiritual. Ela precisa entrar nessa dimensão de entrega e ela vai receber uma unção sobrenatural de alegria. E o Espírito Santo vai dar uma alegria tão gloriosa, tão sobrenatural, que toda essa depressividade satânica, diabólica, vai ser quebrada da vida dela e ela vai experimentar a alegria de uma maneira concedida, gloriosa, não criada, estimulada. Entende? Isso é maravilhoso. Muito massa, cara, muito massa. Ô pastor, a gente está quase chegando no nosso final, sim, né? A nossa live. Eu acho que a gente, se tiver alguma pergunta aí... Olha, tem uma pergunta aqui do... Só que você vai ter que... As pessoas não estão me ouvindo, né? Mas eu não sei, vamos ver. Beleza. O Adriano ele escreveu assim, como fica a relação do cristão ilegal com o seu relacionamento com Deus? Okay. Isso é uma pergunta, se você quiser fazer. Aí ele continua aqui. Ele continua mesmo? Ele continua, E o dízimo que ele envia para o Brasil é abençoado ou não?
Tá, então a primeira pergunta, como fica o relacionamento do imigrante ilegal nos com Estados Unidos? O relacionamento dele com Deus. Ou com o relacionamento dele com Deus, no caso. Vamos dizer que o camarada é ilegal, ele está fazendo coisa errada, ou está num país alheio ou não. E como fica, por exemplo, se ele é um dizimista, ele manda o dinheiro dele para a igreja, e se é um dinheiro abençoado ou não. Dinheiro abençoado em função dele ser ilegal? Não entendi a pergunta. Não, é porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela tem que buscar a estar cumprindo a lei dos... Eu estou deduzindo. Cumprindo a lei dos homens, então a pessoa vem para os Estados Unidos e é ilegal aqui, certo? Como é que fica o relacionamento dela? Tem alguma coisa a ver com o relacionamento dela com Deus ou não? É um negócio que é complexo pra caramba também, né? Olha, a palavra de Deus, ela diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam é tudo do Senhor. As fronteiras que são criadas, elas são criadas pelas nações e pelos homens. Então, são duas esferas diferentes. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Por exemplo, o cristão está dentro de duas esferas diferentes. Eu falo sempre isso lá no meu aula. Que nós não podemos estar somente dentro da esfera terrena. A gente tem que andar num território do Espírito. Uhum. Que é o território da legalidade divina. Entende? E são coisas completamente diferentes. A legalidade divina, da graça de Deus e do Espírito Santo, não tem nada a ver com essa legalidade meramente humana. Entendi. Entende o que eu quero dizer? Então, é óbvio que, como cidadão, a gente deve cumprir todas as leis, de preferência, cumprir tudo, as leis humanas, certo? Uhum. Mas tem muita gente que vem para os Estados Unidos e fica de maneira ilegal, entende? Embora ela esteja numa situação de ilegalidade no tocante à nação, certo? Não necessariamente ela está ilegal com Deus no tocante à relação com Deus. Porque ele está dentro de um território da justiça. A justiça espiritual de Jesus, ela é tão gloriosa que ela consegue combater esse negócio na relação com Deus. E essa questão da ilegalidade num país é mais uma questão entre essa pessoa e o governo americano do que com Deus, entende o que eu quero dizer? Você não tem que se sentir mal por Não. Deus, o culpado por uma coisa dessa. Não, por causa que você está dentro de um território divino. Uhum. Você pode ser punido pelos Estados Unidos e você tem que ficar sabendo disso. Uhum. Mas aí é uma jurisdição humana. Entende o que eu quero dizer? Então, se o cara está dentro dos Estados Unidos e ele está ilegal, ele não tem que ficar com essa culpa, senhor, eu estou aqui ilegal. O que ele tem que fazer? Ele tem que contribuir para a nação de alguma maneira. Uhum. Não é o fato de você estar ilegalmente por um período, que você deve permanecer ilegal para sempre, certo ou não? Entendi. Uhum. Então, você, dentro desse período de ilegalidade, o que você tem que fazer? Você já tem que ter uma mente cidadã. Porque você faz parte de um outro reino no qual você já é cidadão. E esse reino de embaixador, né? Exatamente. Esse reino superior de quem você já é cidadão, isso é maravilhoso no mundo espiritual. Tem que fazer você ter consciência cidadã na Terra. Então o que você tem que fazer? Pagar seus impostos. Você não é cidadão ainda, mas você já pode pagar taxa, certo ou não? Uhum. Sim ou não? Claro, sim. Inclusive, os Estados Unidos sabem disso. Oh, yeah. E eles criaram um negócio chamado IT Number. Justamente para falar assim, ó, a gente sabe que você não está legal com a gente aí. Mas cumpra o seu dever de cidadão. Então eles sabem disso. Então, você tem que saber o seguinte, você está ilegal, mas você não é imoral no sentido de que você está mal com Deus e tudo mais. O que você tem que fazer? Você tem que caminhar para a sua legalidade. Né? Isso não tem nada a ver com abrir a fronteira para todo mundo. Isso é outro negócio. Eu sou contra isso tudo. Legal. Esse negócio de não ter regra, de não ter controle fronteiriço, essas coisas todas. Eu não estou aqui para incentivar a ilegalidade. Uhum. Mas também não estou aqui para dizer para um cristão que está num estado de ilegalidade que ele tem que viver com essa culpa. Ele está procurando uma melhora para a sua vida
E se ele andar diretamente diante de Deus e corretamente diante da nação, ele pode ser legalizado, como muitos têm sido, sem esse negócio de fazer coisa errada aqui no país. O problema do ilegal é quando ele é ilegal e ainda pratica um monte de palhaçada no país. Entende? Espero que tenha respondido a pergunta. Agora, a outra pergunta diz respeito ao dízimo. Ao dízimo, Qual foi a pergunta? É se o dinheiro dele, né, no caso, se fosse algo, eu acho que com a resposta agora, eu entendi. Legaliza o dízimo, mas assim, mas ele está perguntando se o dinheiro de uma pessoa ilegal nos Estados Unidos é abençoado. Não, no caso. Eu entendi diferente, eu não sei se eu entendi correto, mas eu entendi assim. Posso pegar meu dízimo daqui e mandar para o Brasil? Não é isso não. Não? É porque às vezes a pessoa ela tem uma conexão com alguma igreja lá, né? Então ele manda o dízimo e dizima lá. Então o dízimo de um ilegal aqui é legal lá no Brasil? Vamos fazer o seguinte. Não é isso? Eu acho que sim. O dízimo recebido de maneira não legítima, né? Indevidamente, que não é um dinheiro. Olha, isso que pode ser um dinheiro amaldiçoado, no caso. Eu não acho que mais nisso. ou menos isso. Sabe por que eu não acredito nisso? Porque essa legalidade humana ela não atrapalha nada, em zero a legalidade com Deus. Tem gente que fica com raiva de escutar isso, mas biblicamente falando, não faz sentido. Você só está ilegal com os Estados Unidos, mas não com Deus. Quando Deus te legaliza no mundo espiritual, você pode estar até ilegal dentro de um país, mas você não está ilegal com Deus. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso aqui tudo é de Deus, cara. Entendeu? Agora, isso não significa que não existe uma regra legal nas nações. Que você precisa se acertar com essas regras. Agora, você ganhar um dinheiro aqui, como uma pessoa ilegal com os Estados Unidos, e não poder mandar um dízimo, mandar uma oferta para alguém, porque você fica culpado, que você está em pecado diante de Deus, é uma coisa completamente religiosa, talvez? Ilógica diante de Deus. Mas tem alguma coisa com Não tem nada a ver, porque a palavra de Deus diz assim, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que se libertar de toda essa condenação meramente humana e ter consciência diante de Deus e orar como um cara de Deus. Se você está aqui ilegal, você tem que falar assim para Deus, Senhor, eu estou aqui ilegal. Você tem que ser honesto com Deus. Eu estou aqui ilegal, mas eu não quero dar trabalho para essa nação. Eu não quero pendurar em ninguém. Eu não quero tirar trabalho de ninguém. Eu não quero ser um peso aqui. Eu quero ser uma bênção aqui. Portanto, eu vou trabalhar, eu vou me sustentar. Entende? Olha o que Deus gosta, cara. Deus gosta disso. E dentro da medida do possível, quando houver uma medida, eu quero me legalizar aqui. Porque eu não quero estar aqui nas sombras. Eu vou pagar meus impostos. Eu já vou cumprindo coisas de um cidadão, mesmo sem ser. E Deus gosta desse negócio. Amém. Gente, nós vamos falar de um negócio, da última coisa aqui. Enquanto isso, você tem a oportunidade de poder fazer perguntas, se vocês querem. Depois nós vamos voltar nas perguntas, tá? Pastor, bora falar de projeto. E é uma das coisas que a gente está aqui para poder falar desse projeto. Gente, o pastor tem um projeto que são os áudios dele no YouTube. E eu gostaria de perguntar para ele, né, o porquê que ele teve esse interesse de fazer esses áudios. E eu tenho o compromisso de deixar na descrição desse vídeo depois algum playlist dele e o link também do canal do YouTube. Bem, eu quero te falar, pastor, que eu tenho sido muito abençoado nos meus dias ouvindo seus áudios. Amém. Né? Eu tenho, de manhã cedo eu levanto, essa semana mesmo, eu gostei tanto dos áudios que eu lembro que quando você me mandou o primeiro, o segundo, me mandou o terceiro, aí você falou, seu Maurício, te prometo que eu não te mando mais. Você já sabia já que eu ia gostar dos seus áudios e eu falei, não precisa mandar mesmo não, porque eu já me inscrevi no canal e eu já estou recebendo já a notificação na hora que você posta. Gente, tem sido uma bênção na minha vida e por esse motivo que eu convidei o pastor para poder vir aqui, a gente ter essa conversa tão gostosa que é poder falar do nosso Criador, do nosso Senhor.
e trazer para você isso aí, para que eu espero que Deus esteja usando essa live aqui grandemente, vai usar mais pessoas depois, ouvindo depois, né? Que precisam de essa caminhada com Deus na América, porque não só na América, mas em qualquer parte onde você esteja, né? No Brasil, que se for olhar financeiramente, você precisa muito mais lá do que aqui, né? Se for olhar assim, financeiramente, nu e cru falando, mas, poxa, aqui nos Estados Unidos a gente tem essa vida aqui, que a gente está longe de casa, né? Vamos dizer assim, eu não sei nem onde é que é minha casa mais. Não? Eu não sei não. Eu não sei nem onde é que é minha casa, não sei se é lá ou se é aqui. Valadares. Eu acho que é mais aqui, porque tem 38 anos que eu estou aqui e vivi no Brasil 31, entendeu? Então, assim, é muito legal os áudios e eu quero que o senhor fale desse projeto, tá? Uhum. É o seguinte, esse canal do YouTube que eu tenho, ele na verdade era um canal antigo da igreja que a gente tinha. Nós tivemos esse ministério aqui durante quase 20 anos. Uhum. E eu costumava colocar lá os meus áudios devocionais, na verdade eram vídeos que eu fazia. Agora eu só faço áudio porque eu estou assim ficando cada vez mais velho, então não quero botar na minha cara, tô brincando. Esse momento. E eu acho interessante, você sabe por quê? Porque, assim, eu tiro por mim. Por exemplo, eu coloco os seus áudios durante o meu correr do dia. Certo? Por exemplo, eu saio de casa, eu faço, normalmente eu tenho um costume de escutar provérbios, eu te falei, né? Então, provérbios são 31 versículos. Então, assim, no mês que é 30 dias, eu escuto 2 no mesmo dia. E escuto todo dia, eu escuto dia 1º, o capítulo 1, 2 e assim vai sucessivamente. E no meu decorrer do dia, que eu dirijo muito, né? Aí eu pego e coloco os seus áudios. E eu não tenho que ficar olhando para você. Então, assim, eu escuto, certo? E fico focado na minha ligação com o áudio e Deus ao mesmo tempo. Aí eu fico, às vezes eu pego um pedaço de papel e caneta e eu acho muito interessante o negócio. Aí eu pego, num sinal, eu pego e escrevo, para não poder esquecer de... Aqui, ó, por exemplo, eu tô fazendo a live e eu fico escrevendo, né? Então, assim, porque você fica falando, aí me dá uma pergunta na cabeça, aí eu faço. Então eu gosto de escrever. Então o áudio eu acho melhor, porque se você está dirigindo, poxa, coloca o áudio lá. Se você vem para o serviço, então você escuta parte. Você entra de novo no carro, então você tem o dia inteiro para poder ouvir um áudio. Então, assim, por isso que eu acho legal o áudio só. A ideia do áudio é muito legal. Então, como se fosse um podcast. É um podcast. Um solocast. Eu gosto do modelo do áudio, porque para mim é mais fácil de editar, só por causa disso. Esse negócio aí de ficar mais velho é brincadeira. Você pode levantar com os cabelos tudo atrapalhado igual os seus, né? Fica atrapalhado. É fácil de editar. Mas você não tem que assim, pentear nenhum cabelo de manhã. Eu estou na minha cadeirinha orando a Deus, e eu sigo o fluxo ali, já pego o meu iPhone, isso é gravado num iPhone. Até o Maurício achou que era num estúdio. Poxa, eu perguntei que microfone é esse que você usa, porque é potente, cara, é muito massa. Então, aí eu já... É muito legal. Eu estou ali orando, dali mesmo eu já faço meu áudio e tal, ele já está praticamente editado dentro de um programa, né? Com as músicas que eu coloco e tudo. E ali eu só coloco a voz e já corto e mando. Entendeu? É uma coisa muito rápida. Se eu tivesse que fazer vídeo como antes, eu tinha que parar, colocar todos os textos bíblicos, botar um editor de vídeo, aquela coisa, dá trabalho. Não, dá muito trabalho, mas do jeito que é muito legal, gente. E eu vou falar para vocês, vai lá, escute, porque você só vai ganhar com isso, você só vai ganhar com isso, é uma bênção. Então, a ideia do áudio foi pelo seguinte, porque eu tenho a seguinte visão. Tudo que eu recebo do Senhor todo dia, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar recebendo de Deus o que Ele está falando. E geralmente essa coisa me enche tanto e transborda tanto que eu preciso falar para alguém. Acho legal. Entende? Porque por causa da dinâmica espiritual que existe nisso. Eu sempre falo assim, nós precisamos receber e transbordar. Receber e vazar. Só que se eu não crio esse mecanismo de vazar, eu vai acabar ficando para mim tudo que eu estou recebendo, entendeu? E eu falo, não, eu não quero saber quantas pessoas vão escutar o que eu estou recebendo. O importante é eu mandar para frente. E eu não sei, na verdade, quantas pessoas vêm.
entendeu? É a mesma coisa que essa live aqui. Essa live aqui eu iniciei ela, né, para quem estava aqui desde o princípio, eu iniciei ela aqui, não tinha ninguém. Né? Eu falava para mim mesmo e deixava gravado lá. Falei assim, eu vou gravar, mas era uma vontade que eu tinha. Hoje já passou a ser uma necessidade de todo domingo eu estar aqui para poder falar. É muito difícil um domingo onde eu não sinto vontade de poder trazer algo aqui para a galera. Então, assim, passa a ser algo que, né, pertence a você, né? Eu tenho recebido, na verdade, muitas mensagens de pessoas que estão sendo edificadas com esses vídeos. Eu te falei que essa semana você ganhou 10 seguidores a mais. Você me falou, eu não sabia. É. Então, inclusive eu vim parar nesse podcast porque vocês escutam um áudio meu num dia do seu aniversário. Correto, exatamente. E você falou para mim, nossa, pastor, essa mensagem falou muito comigo e tal. E eu nem sabia. E por incrível que pareça, você não falou seus 62 anos, você falou 60 anos. Na casa dos 60, né? Então, na casa dos 60. Mas os 60 ficou gravado na minha cabeça, porque eu estava fazendo 60 naquele dia. Aí eu falei assim, rapaz, esse áudio é para mim, viu? Esse áudio foi para mim hoje. E eu achei uma bênção. Então, assim, eu fui muito abençoado naquele dia e eu acho que você pode ser abençoado também. Então, eu recomendo a todas as pessoas, ali, Pastor Israel, o canal dele chama Full Grace Las Vegas. Inclusive eu recomendei ele de usar um outro nome mais fácil em português, para que atinja mais os brasileiros. Porque esse nome Full Grace era o nome do ministério que a gente tinha aqui em Las Vegas. E essa semana mesmo eu pensei de mudar o nome, entendeu? Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou ter que mudar esse nome, talvez para minha página pessoal. Então. Mas com um tema, que nem você falou, né? Um subtítulo. Você falar, eu dei um exemplo ainda para você ainda, né? De falar assim, Israel, pastor Israel, falando de Deus, entendeu? Assim, essa deu um exemplo aí. Porque essa Full Grace, ela não foi criada agora, né? Ela estava parada no tempo e no espaço aí. Mas de uns tempos para cá, eu comecei a mandar áudio pro pessoal e aí comecei a reativar isso. E o pessoal tá vindo. Outro dia a moça falou comigo, nossa, pastor, que bom que você começou a colocar de novo. A menina que escutava lá atrás falou, que bom que você começou a colocar, eu escutava tantos teus vídeos e tudo, e agora você está começando a colocar de novo. Então, tem um pessoal que está se achegando e está acostumando. Tudo uma questão de hábito, entendeu? Porque você tinha comentado comigo também, pastor, que você não gosta desse negócio de promocional, né? Exatamente, eu tenho isso comigo, entendeu? Então, aí eu falei com ele, falei assim, pastor, você só vai alcançar as vidas se você promover. Não tem como, né? A não sei se a pessoa achar acidentalmente, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que levar, eu compartilho os áudios dele eu já compartilho seus áudios com algumas pessoas que eu acho que precisa, né? De uma palavra, alguma coisa assim, então compartilho já. Esse serviço de boca em boca é maravilhoso, né? Muito bom. Para a pessoa passar por outro e tudo. Porque ele já vem com endorsement, né? Ele já vem, como é que chama endorsement em inglês? Com aval. Com aval da pessoa. Cara, escute isso aí porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já vem com esse aval já de alguém que ouviu e que foi abençoado e que quer abençoar uma pessoa. Então, eu acho muito legal. Então, gente, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo aqui, certo? Para que você possa passar a ouvir, porque é muito legal, pastor. Amém. Quero te dar os parabéns, que Deus abençoe e continue revelando a palavra dele na sua vida, e que você consiga manter isso aí, não desista, não pare, entendeu? Porque igual eu fiz o compromisso aqui, eu fiz o compromisso de 52 lives esse ano. Essa é qual? Essa aqui é a número 30. E eu vou cumprir as 52 e depois eu vou ver como que eu vou fazer, porque eu não vou parar com isso aqui. Por quê? Ainda mais, gente, agora que... eu acho que depois desse momento aqui, eu acho que foi uma quebra também de barreira também, a gente trazendo aqui, porque eu sempre, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, que eu não sou religioso, mas eu acredito em Deus e que eu amo a Deus
e tento viver uma vida de acordo com aquilo que Deus espera, né? Como marido, como empresário, como, né, amigo e tudo mais e tal. Então eu tento viver uma vida de acordo, ter as minhas falhas, logicamente, mas, cara, essa injeção que você tem que tomar desse fluxo todo dia, diário, isso aí é uma coisa fantástica. Quero te parabenizar por isso, que Deus continue te abençoando e te usando. Amém. Certo? A ideia realmente é trazer esses áudios para criar um hábito nas pessoas. Exatamente. Um hábito diário de estar com Deus e com a palavra de E essa Deus. sede também, né? Que você acaba tendo sede. Olha, eu tiro isso por mim, né? Por exemplo, durante a minha vida, lá atrás, eu sempre falo nos áudios. E muita gente acha que isso é mais que o suficiente, né? Não, vai na igreja uma vez. E aqui acabou, nos Estados né? Unidos tem gente que vem na igreja 2 vezes por ano. Na Páscoa e no Natal. Então, a vida espiritual ela tem que ser diária. Se você não tiver um fluxo diário, você não progride espiritualmente. Verdade. Tem alguma pergunta aí ou não? Olha, tem Se tiver, nós vamos encerrar. o Carlos Henrique Magalhães, ele disse assim: as palavras do pastor Israel são muito firmes e cheias de entendimento. Louvo ao bom Deus porque ele foi o meu mentor ainda na minha mocidade. Uau, conhece, pastor? Conheço. Mensagem para O você. Carlos é pastor lá no Ceará. Ah, é? Ah, não, eu lembro dele, olha. Lembra? Lembro. Aquela igreja nossa chegou a ajudar muita missão. É, que a gente ajudou ele lá no Ceará, é verdade, é o pastor Carlos. Abraço aí, pastor Carlos. A Licilda Silva disse assim: sorte minha que ganho café de madrugada antes da oração. Então, Que legal. Você passa café mesmo de madrugada pra ela? Todo dia. Eita! então não é fake news, é verdade mesmo. Que legal, que Ela legal. recebe o cafezinho na cama com muito carinho. Eita! Que beleza. Nossa, Ah, você não arrumou um marido desse pra mim. Esse negócio de servir café para a esposa está na Bíblia. Ah, então vou ter que ler No livro de Hebrews. Hebrews. Essa aí é legal, que legal. Onde é que você aprendeu? Aprendeu com o americano isso aí, né? Porque é palavra em inglês aí. Hebrews é hebreus, né? É. Em português, mas em Brew- inglês poderia brew- ser. brew coffee. Ele coa. Ele é. Hebrews. Legal, massa. O Sérgio Alves, aí a gente finaliza com as perguntas aqui. Eles gostariam de saber do pastor Israel. Ele colocou assim: gostaria de saber se o pastor Israel acredita no retorno próximo de Jesus, tendo em vista os acontecimentos recentes no mundo. Então repete para o pessoal. Dá para falar aí? Dá, cuidado. O Sérgio está perguntando se eu acredito no retorno breve. Jesus breve. Rapaz, eu acredito demais. Acredita? Demais. Olha, se os apóstolos acreditavam na vinda de Jesus no tempo deles, imagina nós, cara. É porque eu acho que ele provavelmente queria complementar a pergunta aí. Porque o Maurício não acredita, não. Essa parte? A gente conversa muito, aí eu falo assim, cara, eu não acredito na volta de Jesus agora. Não está ainda. Não, é o seguinte. Está longe ainda. Talvez ele nem vai ver. Eu acredito sim. Eu acredito que os apóstolos não acreditavam nisso, né? Eles falavam que eles estavam vivendo os últimos... No dia que Jesus estava crucificado na cruz, os ele apóstolos estava ali na cruz ali, eles acreditavam já que ele ia voltar. É mentira minha ou não? Cada geração sempre acreditou que Jesus ia voltar na sua própria geração. Isso. Eu não estou errado de acreditar que ele voltará na minha geração. Na sua. Então, é claro que dentro de um desencadeamento escatológico que está acontecendo hoje, dá a impressão que ainda tem muita coisa para rolar. Entende? Eu acredito que Só que eu não posso determinar isso porque a palavra de Deus diz que a gente não sabe a hora e não sabe o dia. Rapaz, isso aqui dá uma outra live. Dá. Isso aqui dá outra live. Então a gente não sabe dizer a hora nem o dia, mas que ele pode voltar a qualquer momento. Isso depende dele. Legal. Amém? Amém. Ô pastor, além de agradecer o senhor, eu vou pedir um negócio bastante assim, diferente. Nós vamos encerrar essa live aqui com uma oração sua para os nossos ouvintes, abençoando os nossos ouvintes. Amém. Para que eles possam ser abençoados. Pode ser? Pode ser. Então, beleza. Bora lá então.
Amém. Vamos orar? Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão legal da gente estar junto aqui, eu e o Maurício, fazendo essa live para os nossos queridos que estão escutando. Eu te peço, Pai, que o Senhor desperte no coração de cada um esse desejo de conhecer mais da Tua Palavra. Amém. Esse desejo de conhecer mais do Teu Espírito que interage conosco todo dia, numa base diária. Esse carinho que o Senhor tem por nós, esse cuidado paternal que o Senhor tem conosco diariamente, dirigindo as nossas vidas, fazendo com que a nossa vida seja significativa, não seja uma vida perdida, uma vida, Senhor, sem propósito. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está nos escutando nesse momento e cada um que irá nos escutar ainda através da gravação que ficará exposta nas plataformas. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, cuidou de nós também, da minha família aqui em Las Vegas durante todos esses anos. Aqui nós já temos netos, aqui nós já temos, ó Pai, uma família estabelecida. Pai, muito obrigado por todos os anos que o Senhor cuidou de nós. E eu peço que o Senhor cuide também da vida do Maurício, da Val, da sua família. Dirige espiritualmente essa companhia. Dirige tudo, Pai, segundo a Tua bênção nas nossas vidas. Nós te louvamos muito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, valeu, gente. Amém? Obrigado aí Amém. pela audiência, obrigado pela participação, por ter interagido aqui com a gente. E domingo que vem nós estamos de volta novamente. Seja sempre bem-vindo, pastor. Amém. Tá? Se você quiser vir ser co-host também, você pode vir Aqui também. tem até uns pãozinhos de queijo. Hoje foi pãozinho de queijo e cafezinho aqui para todo mundo. Um abraço aí para vocês aí, ficam com Deus. Deus abençoe cada um aí. Muito obrigado por tudo. Ao pessoal do Instagram. Tchau, pessoal. Amém. Tchau aí. E o YouTube também. YouTube, ainda estamos ao vivo no YouTube. Um abraço aí. E tchau, pessoal do YouTube, enquanto Um eu abraço encerro pro aqui. pessoal do YouTube aí. Vão abração. ficando por aqui. E até o próximo E domingo. o tchau aqui pro pessoal do Instagram do pastor também. O tchau do pessoal. Tchau, pessoal. Aí, ó. Esquecendo de falar da sua Eles live. puseram no meu Instagram, eu nem sabia. Até, gente. Até já. É isso aí. Tchau.